Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Magnética. Hoje eu estou com o Dr. Raul. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, tá? Primeiramente, boa noite aí, tá? Agradeço primeiramente a Deus, né, por ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. E a você, né, pelo convite, muito obrigado. Espero que seja uma conversa aí proveitosa e prazerosa para todos nós. Eu que agradeço. Meu nome é Andriele, vou começar aqui a entrevista e hoje eu tô bem curiosa para conhecer o convidado, que é o otorrinolaringologista. Palavrão da otorrino. Doutor, o que faz um otorrino? Então, o nome é grande, mas é até fácil de entender. Otorrinolaringologista, ou seja, otorrinolaringologista. Nós somos a especialidade médica responsável por doenças que acometem tanto a questão do ouvido, nariz e garganta e um pouco além. Questões também de tonturas, a famosa labirintite, que a gente vai entrar depois sobre isso. Doenças do sono, então ronco, apneia e afins. Lesões também malignas, como tumores e afins. E também alguns distúrbios que envolvem mudança de linguagem, foniatria, fato de geriatria, envelhecimento. Pode também envolver a parte estética também, estética de face, nariz, né, lift de papada, essas coisas. Então, a otorrinolaringologia hoje é uma especialidade muito, muito ampla. E ela chega, para você ter uma ideia, até a tumores de base de crânio, por exemplo. A gente tem uma interface muito boa com a questão do pessoal da neurocirurgia, por exemplo, né, cabeça e pescoço, a parte da buco também, né, região de avanço maxilar, que envolve também um pouco do nariz. Então, assim, otorrinolaringologia é super ampla mesmo. E, sinceramente, eu sou super apaixonado por essa especialidade. Que legal. Esse sotaque, assim, da onde que é? Então, você acha que é de onde? Diz aí pra mim. Ah, Nordeste. Boa, eu acho legal que vocês falam que o Nordeste é uma coisa só, né? Tipo a África, né? Não, eu sou de Pernambuco, tá? Eu sou de Recife, da famosa cidade Veneza brasileira, né? Sou nascido e criado lá, morei 28 anos da minha vida. Até que teve um dia que eu fui arrancado de lá através de uma cuiabana, Elisa. Beijo pra você. Esposa. Isso, minha digníssima esposa aí. Sabe que eu ia falar que você era da Paraíba? Rapaz, se você chamasse paraibano, até que eu ia aceitar, mas se chamasse baiano, ia ser um problema. Lá, Paraíba. Nada contra os baianos, por favor, não briga. Apesar que eles não brigam, porque eles estão geralmente na rede, estão mais tranquilos. Brincadeira, mas assim, curiosidade, a gente tem uma rixa assim, histórica, né? Pernambuco com Bahia. Não sabia. Ah, por conta das guerras ali. Isso, exatamente, né? Então é igual. Mas isso persiste ainda. Cara, tipo, na zoeira sim. Na zoeira sim, na prática nem tanto. Aí né? Virou mais na brincadeira mesmo. Mas sou pernambucano e morei no Mato Grosso, né? Depois, uns 8 anos mais ou menos. Né, como o pessoal lá diz, né, comi cabeça de pacu, né, e acabei ficando lá um bom tempo, foi onde eu me formei como otorrino, inclusive. Né, então, mas sou recifense e a única coisa que eu não quero perder, moleque, é meu sotaque. Então, basta estar longe de casa. Uma autenticidade. Aqui. Não, pra você ter ideia, né, eu até falei pra minha esposa, eu falei, eu não faço questão do meu filho falar porta, carne, não ligo pra isso não. Mas me chamando de painho, tá ótimo. É bonito, por favor. Eu concordo. Só peço isso, me chama de painho que tá ótimo. Eu concordo, é bonito, painho. Obrigado. É bonito. Valeu. É carinhoso, é característico. É o mínimo, né? Os seus pais moram lá? Todo mundo lá mora lá, meu pai, minha mãe, minha irmã, né, que vai ser médica também, vai ser ortopedista aí. Então, todo mundo, praticamente, e hoje, né, eu estou com a minha esposa, né, aqui em Vilhena, mas a gente morou um tempo lá em Mato Grosso, né? Mas tá todo mundo lá, pai, mãe, tio, papagaio, periquito, todo mundo tá lá. Recife é Porto de Galinhas ali, isso. Tem Tamandaré, que é lindo. Tamandaré, isso, a parte das praias do norte, desculpa, do sul, né, de Carneiro, Carneiro, era tudo pertinho de casa, era tipo umas 2 horas de casa. Agora não, agora tá 4.000 quilômetros de casa. Mas faz parte, né? É um local bom de se viver? Cara, Recife é uma cidade que hoje, assim, é uma cidade muito grande, né? A cidade tem 1.600.000 habitantes, se não me falar a memória. Prefeito famoso. Tem o prefeito famoso da dancinha, né? O nosso abençoado lá, filho do Eduardo Campos, né? E casado com a Tabata Amaral. Então, Recife é uma cidade muito boa do ponto de vista até histórico também, né? Nós temos um barrijo muito grande, pernambucano, na verdade. Tem um barrijo muito grande, né? O pessoal de Pernambuco aí talvez vai entender. Né, a gente já foi país, né, chamado de Confederação do Equador. Nós sabemos nosso hino de Cois Salteado, né, Salve a terra dos altos coqueiros, que beleza, soberba estredal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal. Então, assim, a gente tem... Arrepiei. A gente tem muito essa questão do barrismo, a gente gosta... Eu tenho bandeira de Pernambuco, mas não tenho bandeira do Brasil, pra você entender.
Mas assim, é um povo que infelizmente sofre muito, né? Assim, Nordeste, de modo geral, né? O trânsito lá tá muito grande, a violência realmente peca, a questão das favelas, infelizmente, é uma realidade mesmo. Mas assim, é cidade boa, eu gosto, né? A parte cultural e a parte do que você tem para fazer, assim, tanto de praia como na questão também de cultura. Eu lembro que quando eu morava lá, toda última terça-feira do mês tinha todos os museus eram de graça, para você entender. Então, assim, todo mundo ia, sabe? A gente Legal. ia lá pro Cais Sertão e tal, Brenan, né? Ver o Eu castelo. fui lá, gente. Não parece Nordeste, né? Nossa, Parece que é tá na lindo Europa, né? demais aquele, é o Instituto, né? E O Instituto do Brenan, É né? lindo. Cara, é massa. Quem tiver a oportunidade de conhecer a terra do Dr. Raul, vá no Instituto Vá-se Brenan. embora, não É coma... Como é o nome? Não coma o... Rocambole, coma bolo de rolo, pelo amor Bolo de de Deus. rolo. É Não docinho, faça, gostoso. não faça essa gafe, pelo amor de Deus. São coisas diferentes, tá? Não faça Tem isso. nada a ver, realmente. Nada a ver O uma bolo coisa é com a muito outra. grosso. Enfim, a textura, o sabor, Não, são mas a coisas galera bem se pisou, diferentes. né? Comi rocambole, mentira, tá? Pelo amor de Deus. É bem famoso lá, eu adorei conhecer Não, eu gosto Recife. muito. Nós passamos quase 20 dias lá, andando por tudo. Tem muito lá, cara. Se você for... Não, as cidades do interior são belíssimas, assim. Aham. Caruaru... Eu gosto, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto da cidade interior. Eu Não, gosto é massa. Ó, Caruaru, tem uma cidade que é fria lá, que é Garanhuns, por exemplo. Petrolina é uma cidade, assim, belíssima também, sabe? Serra Talhada. Legal. Cara, saudade. Saudade muito da minha terra. E a esposa conheceu Cuiabana de Chapa. De Chapa e Cruz, né? Como o pessoal diz, né? De terra no achada. Nordeste. Não. Eu sou filho de pastor. Tá? Ah, é? Sou da Comissão Batista Nacional desde, sei lá, meus 11 anos de idade. E minha esposa também é filha de pastor. A gente se conheceu num congresso de filho de pastores lá em Ilhéus, na Bahia. Que legal, E- gente. Essa história é boa, ó. Você não sabia? Não sabia. Legal. Conhecemos em calma aí, que eu sou bom de data, 2015 que a gente se conheceu. Só que aí, enfim, eu tinha começado a faculdade e tal, não sei o que, enfim, a gente virou só amizade mesmo. 2 anos depois se reencontrou em Búzios, lá no congresso também de Filho de Pastores, que foi nos 50 anos da Convenção Batista Nacional. E a gente começou a namorar ali, né, dia 28 de julho de 2017. Vai fazer 10 anos. Faz 10 anos já. Legal, Isso mesmo. gente. Aí namoramos 2 anos e 8 meses à Lá em distância. Ilhéus, vocês não Se não conhecemos e isso. Aí em Búzios a gente começou a namorar. Aí na época eu tava no internato já. Aí na minha faculdade, que eu fiz no Nassau, só por curiosidade, sou da terceira turma, inclusive, da Nassau, tinha a possibilidade de você fazer o internato fora e você também fazer uma parte, né, do internato fora. Então o que aconteceu? Eu fiz otorrino, eu procurei Aham. algum lugar para fazer, aí fiz otorrino lá no Hospital Otorrino, vai até o Dr. Mário Espósito. Já queria fazer o torrino mesmo? Já Já. era algo que estava. Já, eu comecei a faculdade querendo otorrino, fiquei 4 anos fazendo a liga de transplante de fígado, nada a ver. Pois é, eu gostava, amava fazer aquilo ali. Quase fazendo isso, aí no final das contas Bem eu... específico, né? Pois é, lá o chefe de lá, né, da faculdade, que é o Dr. Cláudio Lacerda, ele é transplantador de fígado, né? Cirurgião de transplante. Então, assim, é um dos maiores, se não for a memória, o maior do Norte-Nordeste. Eu lembro, inclusive, tem um livro chamado Acordo do Governador, que eu participei da foto da equipe, inclusive, como estudante. Lá, que foi a comemoração dos 1000 transplantes que teve lá. Foi Que bem... legal. Não, é arretado, assim, é a sensação de você deixar outra pessoa viva, sabe, assim, depois de uma tragédia, infelizmente, que alguém falecer e tal. É linda a cirurgia. Só que, realmente, assim, eu redescobri o otorrino quando eu entrei no otorrino. Porque eu vi que, assim, querendo ou não, nada contra o pessoal da cirurgia geral, tá? Nada, pelo amor de Deus. Mas, assim, é uma coisa mais estressante, né? A residência é uma residência mais pesada. E na otorrino é uma coisa mais tranquila. Aí, em 2018, inclusive, teve um congresso de otorrino lá em João Pessoa. Eu cheguei lá, o povo tudo rindo, o povo tudo tranquilo, sabe? Eu falei, ué, o povo não se estressa, não, é? Aí eu fui descobrir que o otorrino tinha um monte de coisa pra fazer, né? Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu rodei lá, agora sim, eu fui pra Cuiabá por causa da minha esposa, velho. Assim, eu fiz de tudo pra tentar ficar perto dela. Ela era cuiabana. Ela é mesmo. cuiabana mesmo, né? Aí eu fiz tanto internato lá, como também rodei 3 meses na parte de saúde coletiva, né? Com o Dr. Fernando. Aí fiquei lá um tempo e tal, até passar na residência. Aí quando foi 2020, eu passei na residência. Residência em Cuiabá. Em Cuiabá. Tem residência em Cuiabá? Tem aqui? residência otorrino. Isso, eu fui... Aí, ó, os alunos que me assistem de medicina. Isso, lá tem residência. de- Tem residência, tem estágio. Fui lá no Hospital Otorrino, inclusive, e assim, agradeço demais por ter feito lá. Foi uma escola para mim, né, de vida. Tanto o Dr. Mário Espósito, Dr. Flávio Cabral, Dr. Alonso, Dr. Eric, a Eliette também, que é a fono, que me ajudou muito. E fora os outros, né, que estavam junto. O Breno, que não foi meu professor direto, mas foi um amigo, né, que eu tive.
né? Um cara que, se não fosse inclusive por ele, eu não estaria aqui, né? Não vou nem entrar no mérito, mas... Veio a convite do Dr. Breno. O Breno, ele tinha comentado que estava vindo para cá e eu ia, assim, bem resumidamente a história dele, o Breno nunca foi meu preceptor nem nada do tipo, mas ele era aquele cara que ficava na residência meio que ensinando. E depois que eu me formei, a gente ficou amigo, um cara que me ajudou, né? Eu lembro que eu não tinha Unimed e ele meio que ajudava com a Unimed dele para poder fazer cirurgias, né? E me repassava o valor, era uma coisa assim que nem meus preceptores faziam, sabe? E tá tudo bem. O que é que aconteceu? Teve um problema na Unimed lá de Cuiabá, né? Que eu não vou entrar no mérito. E do nada o Breno falou que ia pra Vilhena. Aí, com todo respeito ao pessoal de Vilhena, eu falei, cara, o que você vai fazer em Vilhena, né? E eu fiquei agoniado, juro. Eu falei, Elisa, pelo amor de Deus, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. Eu não conhecia Rondônia? Você? Não, eu sabia que existia, mas assim, pra mim... Nunca tinha vindo, não tinha parente nenhum, nada pra cá. Eu não sabia nem que existia Rondônia, desculpa a seriedade. Pra mim, sim, eu confundia Rondônia com Roraima, assim, nesse todo sentido. Mundo, né? Era nesse nível, assim, ele é perto do Acre. Aí, de repente, eu falei, não, amor, tem uma coisa errada, eu tenho que ver o Breno e tal. Aí a gente marcou pra ir no Winers, que é um negócio de vinho que tem lá em Cuiabá. Aí foi eu, ele, a Gabi, né, e minha esposa. E mal sabia eu que era o último dia que ele tava vindo, que eu ia vê-lo. Era o último dia aqui? O último dia. Aí ele comentou, né, que tava vindo pra cá, que tava gostando muito da cidade. Ele até nos prometeu de vir pra cá visitá-lo. E falou que quando tivesse do ok, eu ia vir pra cá, né. Se tiver cirurgia e tal. Eu falei, bora, tal, né. E ele também tava operando lá perto de Sorriso, né. Na verdade, em Sorriso. E ele me chamou pra ir também. Naquela semana a gente tinha uma viagem, né? Eu e minha esposa, e com a família dela. Aí minha esposa até falou assim, Raul, não é melhor tu ir depois, não? Porque se tu ir depois é melhor, aí vai ser mais, assim, porque a gente ia na quarta, ia operar na quinta e ia voltar na sexta, né? Aí justamente na quinta-feira que ele tava indo pra operar foi acontecer o acidente. Então, teoricamente, eu deveria estar com ele, né? Eu e minha esposa. Ou ia estar sozinho, ou ele não ia acontecer nada. Não tem como saber, né? Mas assim... Foi mais ou menos isso. Era parecido, né? A história dele. Enfim, então, resumidamente, assim, agradeço muito ao pessoal do hospital, né, Otorrino, que me fez ser quem eu sou e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade, né? Ficou o buraco aqui, né, infelizmente. Né, o pessoal falou, Raul, quer tentar? Eu falei, vamos tentar. E conversei com a minha esposa, vim com ela gostou da cidade. Vocês vieram conhecer antes? Opa, em outubro, a gente veio aqui a primeira vez, do ano passado. Aí vim com todo mundo, vim eu, ela, minha sogra, meu sogro, trouxe todo mundo. Aí o pessoal gostou da cidade, achou legal. Né? E foi tipo isso, mais ou menos. A gente gostou da cidade, realmente gostou bastante, e a gente ficou vindo, né, namorando a cidade. E agora a gente já tá aqui, tá morando na cidade agora, então você pode falar que tem mais um otorrino aqui na cidade. Ainda bem, né? o nosso principal diferencial, que é o clima, né? Todo mundo fala. Não, aqui eu acordo com neblina, né? Assim, nada contra os cuiabanos, mas realmente isso... Eu não sabia que eu tava sentindo falta de uma coisa que eu nunca tive. Essa qualidade, assim... Cidade plana, dá pra correr tranquilo. Eu corro de manhã, né? Todo dia pertinho aqui. de casa, vai a pé. Trânsito ainda... Assim, tem alguns horários de picos, mas são muito... Perto de Cuiabá, nossa... Atravessar a BR é trânsito, gente. Não tem trânsito. 5 horas da tarde, vai. Só nesses horários. O restante é bem tranquilo. Tá, quanto tempo você ficou já no máximo numa... Não, aqui em Vilhena? Vilhena tem trânsito, não. É bem tranquilo. 5 minutos no trânsito. Não, aqui é tranquilo. Dá um horáriozinho de pico ali, 5 horas da tarde, mas é tiquinho, coisa pouca. Não, aqui é de boa. Trânsito é Cuiabá, Recife. Eu peguei um engarrafamento enorme em Recife, desci do carro lá, porque não aguentei ficar no engarrafamento. Nesse ponto, é melhor você, às vezes, de bicicleta do que você ir de carro. Não, lá 1 milhão e poucas pessoas, e tem morro pra tudo quanto é lado, uma loucura. Andava lá em Recife, era acidente pra tudo quanto é lado. Lá tem um conceito chamado cidade conurbada, né? Que quando as cidades, elas são juntas, né? Então, Olinda não tem muita diferença de Recife, não tem muita diferença de colado, né? Porque foi crescendo, né? A cidade... Recife era a vila de pescador, pra você ter ideia. Olinda é um morro, né? Ela fica bem no morro. Tem a parte que vocês conhecem, sim, mas tem outra parte que é mais... Mas eu andei embaixo também, A parte... eu prefiro Recife, nada contra os olindenses aí, mas... assim, tem história, né? Tem, não. Ela foi a capital do Pernambuco igual antes, Porto ali, tá? Tem suas histórias. Sim, aí teve a Guerra dos Mascates, né? Que Recife acabou ganhando isso aí. Uma curiosidade histórica aí. É bem pequenininho, Olinda, enfim. Olinda?
Olinda misturado com Recife ali? Não, é grande pra caramba. É por isso que eu tô falando que você não conhece. Não, eu pensei que era pequena, É realmente. grande, legal. não, dá, vixe, eu não faço ideia, mas assim, é muito grande. É que eu fui, olha, por curiosidade, né? Eu fui em Olinda, só conheci a igreja e aquela parte ali do... Alto da Sé. Isso. Acabou. Aí eu olhei assim e falei, vamos embora. É isso. Não, pra turista é isso, não tem muito o que fazer, Não tem entendeu? muita, porque o restante é morador, é casa. Não. Aí tem a parte do carnaval que passa na rua ali, mas Sim. eu não sou muito fã de Ladeira carnaval. então... Ladeira da Misericórdia. aham. E aí, que é onde passa ali e tal. Eu falei, é isso, vamos embora. Não, mas Não é tem isso mesmo. muito o que fazer. Não, você viu tudo que Olinda você precisava ver em Olinda. Fique tranquilo, não tem nada demais ali não. Filho de pastor. Sou filho de pastor, moleque. Com muito orgulho. Com muito orgulho, vai. Vamos falar que eu tenho orgulho. O que você faz nas horas vagas? Tá, o que é que eu gosto de fazer nas horas vagas? Tá aí, ninguém nunca me fez essa pergunta no Eu vi, podcast. sabe por quê? Porque eu tive tocando violão, né? Isso. Na verdade, eu sou mais músico que médico, tá? É. Só por curiosidade. Eu estudei no Conservatório Pernambucano de Música, né? Desde meus 10 anos de idade. Eu sou saxofonista de formação, né? Estudei lá Que legal! com o professor Edson, né? Que foi o professor do Spock, inclusive. Mas eu queria ser roqueiro. Meu pai me botou no saxofone porque achou bonito saxofone, basicamente isso. E eu aprendi a gostar de saxofone depois, né? Depois que eu descobri o jazz, o blues e tal. Mas no início eu queria guitarra e tal, mas talvez meu pai não tenha Aquele entendido muito rock bem. ali, meio... E eu toquei muito em igreja, né? Então, o que é que eu fazia? O que eu aprendia, eu ensinava. Então, desde os meus 10 anos que eu dou aula de música. Assim, eu dei muitos anos de aula de música, aula de violão, de guitarra e afins. Aí chegou um período da minha vida que o Ministério do Louvor lá da igreja, ele acabou se diluindo. E a gente criou o Plano, que é um anagrama para Projeto, Louvor e Adoração na Obediência. Basicamente, era um projeto social que dava aula de música de graça para a população, e aquelas pessoas que sobressaíam a gente colocava como Ministério do Louvor. Legal. Então, tipo assim, eu não sei tocar bateria. Eu ia lá, eu aprendia bateria e ensinava a pessoa a bateria. Eu não sei tocar baixo. Eu ia aprender baixo e ensinava baixo. Nossa, violão e bem tudo mais. autodidata, inclusive. Bem isso mesmo. Então, assim, eu pegava a base do que eu sabia de saxofone e da flauta e meio que transcrevia para isso, entendeu? Então, tanto é que eu cheguei a dar aula de música de verdade, assim, não que isso não seja de verdade, mas eu cheguei a dar aula de música até no colégio que minha mãe era diretora. Profissionalmente falando. Sim, né? sim, eu fui professor do Mais Educação, que era um projeto que tinha do governo. Que legal. Que dava aula de música para crianças carentes. Então, aula de ofai, instrumento musical de percussão, Que legal. flauta doce, canto coral. Era bem bacana, assim. Era Então, músico nas horas vagas. músico nas horas vagas, sim. É a primeira profissão, mas... Praticamente, assim, eu não me arrependo. Tanto é que eu fiz medicina por causa da música. Porque eu via muita gente meio que mudando de vida por conta da música, né? Muita gente que podia estar nas drogas. Minha igreja lá em Recife ficava em Santa Amaro, né? Que é uma favela, literalmente falando. Então, muita gente que não tinha nem condições, assim, que socialmente falando era esquecido. E a música conseguia ajudá-la. Aí eu falei, cara, como é que eu posso ajudar pessoas, mas também ter uma estabilidade financeira? Meu pai, ele é bombeiro, tá? Só por curiosidade também, além de pastor. Então, o que é que aconteceu? Ele sempre ensinou questão de primeiros socorros, fazer respiração boca a boca, que na época se fazia, né? Fazer também massagem cardíaca, verificar se está com sangramento, tal, toda essa questão. Então, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero ajudar pessoas. Aí descobri que existia o tal do medicina, né? E acabei migrando para isso e fiz. Legal. Entendeu? Então, nas horas vagas, além de música... correr. Gosto pra caramba. Gosto de correr. Corro desde 2018, regularmente. Meu pai, inclusive, tem 66 anos de idade, corre 12 km por dia. Caramba. Sério, minha irmã corre também. Se vocês procurarem minha irmã aí na rede social, minha irmã é toda travada. Coloca o nome dela aí. Priscila Aureliano também. Toda travadona, tá nos trinques. É a futura médica. Isso, não. ela já é nutricionista, né, e tá terminando medicina agora. E ela, enfim, também tem isso. Então, assim, eu gosto de correr, andar de bicicleta, eu curto pra caramba. E outra coisa que eu gosto, por que pareça, assim, parece besta, mas assistir filme com minha esposa, cara. Eu amo, assim, eu sei que é um momento meio romanticão, assim, mas parar pra assistir um filme, estar junto, viajar com ela, né? A gente tem nessa teoria, né, de todo ano viajar para um local diferente, quando tá, assim, comemorando de casado, né? A gente acabou de viajar também para fora, então, né, milhas sem segredo, fica a dica aí. Muito bom. Então, assim, isso também nas horas vagas, planejar viagem para mim... Gosta de planejar? Amo. A primeira viagem que a gente fez internacional, eu fiquei 1 ano planejando. Caraca. É tipo assim, sabe aquele meme? Ele vai lá, planeja, organiza, vê a parte financeira e tal, e você? Eu vou. Bom dia, boa tarde, tipo boa assim, noite. Tô tipo com assim, sono, tô com fome. Elisa é tipo assim, eu só vou. Tá Entendeu? certo, concordo com ela. Não, ela
Ela não é muito planejada, mas eu gosto de planejar, de ver o que é que vai acontecer e tal, e montar roteiro para poder... Você sabe que eu não sou fã, eu gosto de planejamento, tento ser uma pessoa bem organizada e tal, mas pra viagem eu solto a eu mão, gosto, assim, cara. eu fico mais Eu tranquila. gosto, eu vejo o local, vejo pra onde vai, a distância de cada coisa. Eu deixo meu marido ser também. Eu que faço isso. No dia a dia eu organizo outras coisas, mas essa daí não tô afim de planejar. Não, assim, ela não planeja, ela vai pra onde? Vamos pra tal canto, tá ótimo, Tá só certo. vai. Você se vira aí. Você vê isso mais ou menos. Vamos lá. Então, músico, Uhum, gosto de assistir filmes. pra caramba. Que mais? Viajar. Gosto de viajar. Que mais? Tem mais alguma coisa? Cara, boa pergunta. Eu tô falando, ninguém nunca perguntou isso num podcast. Eu acho que na vida, na verdade. Não, acho que de modo geral, assim. E o nerd? Tá nerd? Então, A gente tava aqui nos bastidores do podcast, só um spoilerzinho. fala. Eu tenho o maior cara, eu sou mó nerd. Eu tento esconder esse tipo de coisa. Mas é legal, é um passado ali, né? Na verdade é o seguinte, tem uma frase do... O doutor tentando esconder e eu revelando. Tô brincando. A cara de pau aqui. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã, né? Eu vou falar dessa música, já é bem antiga, né? Depois do Charges, inclusive. Cara, sim, eu sou nerdão, sim. Eu sou aquele cara que gosta de ler pra caramba, gosto de estudar muito, gosto muito de quadrinhos. Gostei mais, né? Assim, lia mais, né? Mas quadrinhos, eu tinha todas as coleções possíveis e imagináveis da Marvel e da DC. Que legal. Todos. Fui assistir o filme da Marvel, quase todos na pré-estreia. Tá? Minha esposa fala mal de mim aí, mas ela chorou quando o Homem de Ferro morreu lá no... Eu sou o Homem de Ferro, que deu estralo. Então, assim... sim, aí tinha para todas as pré-estreias e afins. Eu gosto muito. Até porque o ser nerd, na verdade, quando você fica adulto, você percebe que ela te dá uma noção de vida, de modo geral. Aquela coisa filosófica mesmo. Quando você começa a ver as entrelinhas, né, do filme, do desenho. Que não é só um desenho, entendeu? Nunca é só um desenho. Sabe, nunca é só uma mensagem para criança, entendeu? Sempre o adulto pode extrair alguma coisa. Então, a nerdice, né, de ir para Comic Con Experience... Que é uma arte, né? De certa forma, a arte imita a vida. Exato, na verdade, aquilo é uma representação, talvez, da visão de alguém, entendeu? Então, você partindo desse pressuposto e tal, isso, cara, me ajudou muito. Mas hoje eu tô um cara mais contido, né? Mas assim, eu consigo traduzir hoje essa nerdice, sabe quando? Quando a gente vai fazer, por exemplo, cirurgia de criança. Então, por exemplo, teve uma criança aqui em Vilhena que ela gostava da Rapunzel, né? O que a gente fez? A gente fez toda uma paramentação que legal. pra ela ser a Rapunzel. Teve outro menino lá que ficava imitando o barulho do nariz dele, que ele tava roncando, né? Fazendo negócio de moto. O que eu fiz? Eu botei, fazia um barulhinho assim. Aí o que a gente fez? Colocou a música do Velozes e Furiosos, entrou com um monte de negócio de carro e tal. Eles gostam, né? Então, assim, a gente aproveita a nerdice disso, né, e coloca meio que na prática. Então, é legal, uma criança pergunta, o Sonic, eu sei de todos os Sonic. Sei do Sonic, sei do Tails, sei do Knuckles, sabe, sei do Shadow. Sim. Eu não sou nerd, literalmente. Eu sei de todos. Gente, enfim, que legal. Robotnik ou o Dr. Eggman, né, depende da tradução que você pegar, ver a nerdice da situação. Então, toda essa, tipo, a criança chega conversando sobre isso, você tem papo pra criança. Do mesmo jeito que você tem pra um adulto. Então, a nerdice me ajuda. Eu não sou nerd, mas eu gosto de ouvir esses papos. Eu tinha uns amigos muito nerd, né? Eles botavam pra fazer as coisas. Porque quando você anda com gente nerd, você não tem jeito. Você tem que catar. Você ouve muita coisa. Deixa eu só te falar um negócio aqui, uma jaqueta confessando pecado. Até RPG eu já joguei, lá. Não, RPG é antigo. Cara, mas eu jogava muito RPG, sério. RPG de... como é? Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Do tiro, do sniper? Não, do Dungeons and Dragons. Já RPG de mesa, tô falando. Isso, de tipo assim, que nem... Gamer mesmo e tal. Sabe, de tabuleiro? Gente. Que você interpreta. Então eu fazia aquelas paradas, sabe? Eu tô falando, eu era bem nerdão. Né? De Senhor dos Anéis, legal. Entendeu? Do Gollum. Gostava, enfim. Gosta ainda, acho que nunca deixa de ser, assim, né? Eu consumo, entendeu? Mas assim, a gente sabe que depois de uma certa idade você tem que dosar, né, um pouco, né? Nem tudo, enfim, né? Tudo é fantasia, né? Era vício ou não? Era gosto? Não, gostava? Não, gostava, não, mas nunca deixei de estudar, nunca deixei de tocar. Mas sabe que isso de alguma forma te ajudou na medicina? Cara, sim, me ajudou muito porque, como eu falei, como a gente entende muito criança, eu acho que hoje, meu público cirúrgico, eu acho que 80%, 90% é criança. A criança tem um poder lúdico muito grande, né? Ela tem uma questão de liberdade criativa muito grande.
E quando você entende isso, e quando você quer colocar isso na prática, e você consegue levá-la para isso é muito bacana, sabe? Assim, é gratificante ver isso, entendeu? Ver nos olhos da criança aquilo que você um dia já foi. Entendeu? Vai dizer que você nunca brincou quando era criança e você realmente se imaginava naquele local. Sim, você imaginava. Pois é, mas hoje você não consegue fazer isso mais, porque o fato de ser adulto te tira um pouco disso. E você resgatar isso um pouco na infância, ou pelo menos na criança, né? Eu como médico, isso é bacana. Entendeu? E lógico que você acaba ajudando a criança através da cirurgia e tudo mais, mas a cirurgia acaba sendo um bônus para isso, entendeu? Então, a nerdice em si, ela me permite me conectar a um público que é um público que ele geralmente o pessoal não quer se conectar. Sim, que é o pessoal não gosta, né? Criança, não sei o quê. Não, eu gosto. Não sabe, assim. nada, nem Isso, sabe. E nos pais também, sabe? Quando o pai vê isso, você conecta com o pai, você consegue entrar na vibe do pai, entendeu? Por exemplo, tem uma criancinha aqui mesmo, que é autista, inclusive, que ela não gostava de toque, mas ele gostava de retroescavadeira. O que a gente fez? Ele comprou uma retroescavadeira e ele entrou com a retroescavadeira na mão. Sabe? Então, assim, sabe esse tipo de feeling? São os detalhes que faz a nerdice diferença. faz isso, entendeu? Porque quando a gente é nerd, a gente acaba analisando... O nerd é o chato, né? Aquele que... Pô, você sabia que o dublador é tal pessoa que faz isso? É o cara do detalhe. Quando você traduz isso pro seu trabalho, isso é bacana, entendeu? Como diz um ex-professor meu, né? A gente atende o paciente e começa a avaliá-lo pelo arrastar das sandálias, né? Então, assim, ele já vai chegando, você já sabe o que está acontecendo, você prometeu a noção do que pode estar acontecendo com ele. Então, a nerdice me faz traduzir isso, sabe? Isso eu acho bem bacana, né? Assim, eu não sei, não me arrependo não de ter sido nerd, não. Ou é nerd, sabe? Não é um problema, né? Acho que não, sabendo, tudo na vida é dosado, né? Não, sabendo com certeza, dosar não é problema nenhum. É até bíblico, né? Tem tempo pra tudo, né? Embaixo do céu, né? Então é mais ou menos isso. Filho de bombeiro militar, né? Isso, bombeiro militar. Meu pai é tenente-coronel do Corpo de Bombeiro e minha mãe também é formada em letras. E minha mãe é professora e diretora. Então eu fui criado com memórias póstumas de Brás Cubas, Grande Sertão de Vereda. Chorei quando Baleia morreu lá em Vidas Secas. Eu também chorei. Né, com o Graciliano Ramos. Então eu fui meio que criado, né, minado com isso. Fiquei frustrado com Autocompadecida, curiosidade, porque no Autocompadecida, aquela parte final do filme, lá vai o nerd aqui, né? E ela não tem, né, no livro. A parte da Rosinha, do... Eu não li o livro, pois eu só assisti o filme. Pois eu li o livro, né? Então, assim, que meus pais foram alunos do Ariano, né? Na época, lá em 88 e tal. Então, o que aconteceu? Quando eu fui ler eu li o livro e quando fui assistir, eu falei, ué, mas isso aí não tem e tal. Eu fui comparando, mas hoje eu gosto da Autocompadecida. Então, assim, eles são professores que me ajudam muito com essa questão de falar, enfim, de ser desinibido nesse ponto. Sua mãe era funcionária pública também? Sim, diretora e professora. Hoje em dia você empreende, né? Tem um consultório, dá pra se dizer isso? Que empreende também? Sim, eu esqueço que eu tenho o CNPJ. Sabe por que eu falo isso? Porque a minha mãe era funcionária pública, né? Então, eu cresci dentro do funcionalismo público e eu sou funcionária pública também, apesar das pessoas não saberem muito, né? Uma hora eu conto essa história. Eu tenho um podcast gravado aí, vou fazer suspense. Vocês assistem o meu podcast contando. E dentro do funcionalismo público tem uma certa limitação de mentalidade em relação a empreender. Eu concordo com você. Meus pais, olha, eu sou suspeito a falar. Realmente eu não tenho o que reclamar dos meus pais nesse ponto. Meu sogro tem uma frase que é o seguinte, que filhos são como flechas, sabe? E meus pais, eles nunca deixaram isso acontecer. Eu lembro quando eu queria ser músico, meus pais me apoiaram. Quando eu comecei enfermagem, meus pais me apoiaram. Quando eu fiz medicina, meus pais me apoiaram. Quando eu queria ir para Cuiabá, eles também me apoiaram. Quando eles falaram para mim, eu falei para eles, eu quero ser otorrino. Pode ir. Desculpa. Então, tipo assim, eu nunca tive muito isso, sabe? Apesar de ser funcionário público, eles sempre me deixaram muito livres. Para escolher. Mas a minha pergunta era a seguinte, assim, o que mudou na tua mentalidade para você conseguir se potencializar como empresário? Porque hoje eu te vejo como uma referência, como médico referência, né? Já tem uma carreira consolidada, já é respeitado por outros médicos, pela população. O que mudou na sua mentalidade para estar onde está hoje? Eu não acredito que foi, assim, um caminho rápido, né? Não está sendo, na verdade, né? Essa transição, né, de Cuiabá para Vilhena realmente foi o que me pegou.
Eu tenho não a teoria, né, mas tem uma frase de uma banda chamada Palavra Antiga, que ela fala o seguinte, né, que estou em obras e essa morada um dia será a perfeição. Essa mudança para mim, na verdade, eu acho que foi mais pela questão de que, como é que eu posso falar? Eu queria ter um pouco mais de autonomia, entendeu? Não só no sentido do meu emprego ou do meu trabalho e afins. Eu queria ter noção do que eu queria fazer com o paciente. Porque, querendo ou não, assim, de novo, eu amo o Hospital Otorrino, que, né, me ajudou muito em todos os lugares que eu já atendi. Mas lá, querendo ou não, tinha um plano de saúde, que era muitos planos de saúde, era questão de quantidade, sabe? Não tinha qualidade. Eu tentava Cuiabá. fazer isso. Eu tentava fazer a qualidade lá, os pacientes meus de Cuiabá sabem disso, mas eu não conseguia ter esse tipo de feedback. Por exemplo, beleza, o paciente chegou lá, uma idosa que está com tontura. Beleza. Mas eu não quero saber só que ela tem tontura. Poxa, quem é essa idosa? O que é que ela gosta? O que é que ela gostava? O que é que ela fazia antes? Eu lembro de uma idosa, por exemplo, que ela falou que o sonho dela era voltar a dançar. O que é que eu fiz? Eu botei um lambadão no meio do PA e dancei lambadão com ela, velho. Tá entendendo? Então, assim, lógico, eu tive um pouco mais de tempo e tal, ela me permitiu isso. E ela amou, tanto é que ela voltou depois do consultório. Entendeu? Não, doutor, ela gostou muito do senhor e tal. Minha mãe, ela infelizmente tá com um pouco de demência. Eu falei, mas deixa, tá ótimo. Entendeu? Deixa ela se expressar. Então, assim, infelizmente, a gente não consegue ter isso quando tem uma cidade muito grande, quando você tem muito plano de saúde. Nada contra, o plano de saúde ajuda muito, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu não conseguia ter isso. E agora, tendo meu consultório, lá eu consigo olhar na cara do paciente. Lá eu consigo desenvolver alguma coisa com o paciente além da doença. Porque, vemos e convenhamos, 80% das coisas da otorrino, se você olhar, você dá o diagnóstico. Ah, tô com dor de ouvido. Se eu olhar teu ouvido, eu vou saber o que é, vou passar o remédio e tchau. Então é uma consulta que demora 5 minutos. Mas eu não gosto disso. Entendeu? Eu quero conexão, eu quero realmente saber assim, cara, quem é você? Por que você tá com essa dor, entendeu? Tipo assim, E na causa. com calma, entendeu? Porque senão perde a graça. Se for pra isso, poxa, eu fico no pronto atendimento. O famoso cara crachá, entendeu? Então, eu acho que o que me fez realmente ter o meu CNPJ, né, meu consultório e afins, que é o que eu tô tentando, né, assim, começando aqui em Vilhena, é mais essa questão do, pera, como é que o paciente quer ser tratado? Quer um exemplo? A gente está com um projeto agora, um momento spoiler aqui. Mas no nosso consultório, por exemplo, a nossa mesa é móvel. Como é que eu posso falar? Nossa ideia é que a mesa, ela não exista. Eu não quero essa distância entre o paciente e eu. Ah, seriam 2 cadeiras, é isso? Que nem na psicologia. Legal. Entendeu? E ela é móvel. Então depois eu pego, quando eu vou começar a escrever e tudo mais, né? Aí eu quero fazer a receita, eu faço. Mas o negócio é móvel. Legal. Entendeu? Pra diferente. quê? Não conheço nenhum médico que faça isso, com todo respeito. Tá? Então, não. assim, o que eu quero é isso. legal. Eu quero justamente ter essa conexão, entendeu? Porque eu consegui Essa tocar. proximidade. Isso, exato. Até porque a área de otorrino toca mais no paciente também, né? Você Toca, precisa mas- avaliar um pouco. Mas cara, sendo bem... Então, tô falando assim, infelizmente, se você quiser fazer otorrino de forma de lambão, dá pra fazer, entendeu? Eu que não Sem gosto. tocar, sem olhar assim. Não, até dá pra fazer tocando, mas assim, o exame físico da gente demora 5 minutos. O Entendi. que o paciente fala, 80% da vez já dá pra saber o que é. Então, assim, sabe? Mas eu não quero tempo, assim, de perder tempo. Eu quero ganhar tempo com ele, entendeu? Porque às vezes o paciente não fala de primeira, vai depois que vem falar o que está acontecendo, aí você linka com uma coisa que talvez nem era a principal queixa dele, mas você pode ajudá-lo. Ah, doutor, é feito, sei lá, zumbido, por exemplo. Quantos pacientes chegam com zumbido e desenganados, falando assim, eu tenho zumbido, mas não tem cura, não tem jeito, não sabe nem por que tem zumbido. Quantos pacientes eu tenho uma raiva que fala assim, eu tenho labirintite. Cara, teve uma idosa mesmo que eu peguei essa semana, que ela tava com labirintite e tava usando uma sinarizina durante quase 10 anos. A idosa chegou tremendo. Não é que ela é nervosa, não, ela tá com parkinsonismo por conta da doença. Porque alguém lá atrás falou que ela tinha labirintite e ficou na cabeça dela. Sabe? Então, tipo assim, se talvez eu não tivesse deixado ela falar, Não tinha diagnosticado. e ela foi por causa de outra coisa, tem nada a ver com a tontura dela. Mas eu vi que ela tava andando meio... O freeze, né, que a gente chama, né, na otorrino. Então ela tava parecendo meio congelada, sabe? Então, por que não? Entendeu? Eu consegui dar o espaço pro paciente falar. É tipo isso, mais Então ou você menos. vê uma medicina diferente em relação, por exemplo, à mentalidade de empreender, de olhar isso. Isso. Eu acho que o empreendimento, na verdade, é muito mais na gente do que no consultório. Eu acho que o consultório ele tem que refletir aquilo que você é.
Entendeu? Doutor, eu não quero ser assim. Eu quero ser o cara do médico, da bancada e tudo mais. Seja o melhor que você consiga fazer. Mas eu quero traduzir no meu empreendimento aquilo que eu sou. Entendi. Entendeu? É feito na cirurgia, por exemplo. Ele faz toda essa questão legal. do lúdico, porque aquilo ali é a gente. Eu sou assim, minha esposa sabe disso. Né? O que me conhece sabe disso. Eu gosto desse tipo de coisa, porque é diferente, esse tipo de conexão. Entendeu? Então, assim, eu não... Como é que eu posso traduzir? Eu acho que o empreendimento ele é mais um reflexo do que você é, do que necessariamente aquilo que você quer empreender. Meu objetivo não é empreender. Meu objetivo é botar no empreendimento aquilo que eu sou. É legal isso, sabe por quê? Como funcionária pública também, né? O que acontece? Eu tô brincando com essa informação, mas vai. O Estado, né? Eu sou funcionária do Estado. Você não tem tantas autonomias igual ao empreendimento. Por exemplo, nada... Assim, quando você é funcionário do Estado, você é um funcionário do Estado, literalmente. Muitas coisas não dependem de você, literalmente, para serem resolvidas. Sim. Teu poder de decisão, por mais que às vezes você ocupe um cargo maior, um cargo de chefia, um cargo de gestão, mas ainda tem vários limites. É muita burocracia, porque sendo bem honesto. assim, não é teu, digamos, não é teu empreendimento, Nunca né? vai ser seu, né? Não, é sempre do governo e às vezes mal gerido, às vezes com recursos limitados, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Depende da vontade dos outros e a coisa sazonal, né? Infelizmente. E o empreender não. Empreender eu gosto disso, porque eu tenho um perfil muito resolutivo, né? Hoje à tarde eu tava falando com as meninas lá na agência, a gente faz reunião toda segunda e quinta. Na parte da tarde a gente faz 2 reuniões semanais com o time, né? Eu tava falando para as meninas, falando, gente, às vezes eu tenho extremamente perfil resolutivo. E às vezes eu tenho que tirar isso para ver os buracos que estão acontecendo, para poder não assumir tantas funções, né? Porque o perfil resolutivo vai indo, que é diferente do perfil executor, às vezes, né? Mas, enfim, por que eu trago isso? Porque no funcionalismo, se você tem um perfil resolutivo e trabalha como funcionário, a chance de você se frustrar, a chance de você não dar certo naquele ambiente, foi o que aconteceu comigo, é muito, muito mais fácil. Você fica frustrado por uma coisa que você poderia fazer, mas não deixa você fazer. Por isso que eu te trago, né, pergunto falando dos seus pais, porque, por exemplo, a minha mãe, ela sempre reclamava muito, né, em relação a não ter essas autonomias. Então, eu olhava aquilo, eu ficava, meu Deus, como assim? Não dá. E eu vim entender isso depois que às vezes a gente tem que passar por determinadas coisas para entender o que falava, né? Sim. E eu olhei e falei, isso aqui não é pra mim. Mas no meu podcast, gente, eu conto essa história. Eu trouxe isso do doutor pra entender um pouco mais sobre a visão de medicina, né? Que eu achei extremamente legal a tua visão. Em a galera que eu tô falando assim, eu não me considero empreendedor propriamente dito, porque... Assim, hoje em dia o pessoal vê medicina como um negócio. Sendo bem honesto... Não é só isso. Não, eu nunca parei pra pensar nisso, sabia? É sério mesmo, assim, eu não tô com falsa modéstia nem nada, não. Tipo assim, se você perguntar pra mim quanto eu ganho por semana, eu não sei. Quantos pacientes eu tive, eu não faço ideia. Eu gosto de atender, entendeu? Não é meu perfil. Eu preciso até e tudo mais, ter alguém pra me ajudar nesse ponto. Mas assim, o que eu vejo é que quando você bota isso da frente... Você perde o valor, tudo é número, entendeu? Você se perde. Assim, eu não mexo com estética, né? Que é geralmente o pessoal que tem esse perfil, geralmente mexe com estética e tal. Dá pra cirurgia de nariz não sei o que. Não, eu sou resolutivo, assim como você. Eu gosto de coisa mais prática e de qualidade de vida, ponto. Não que estética não seja qualidade de vida, não é isso que eu tô falando. Mas eu não tenho muito esse perfil, entendeu? Eu gosto de atender, eu gosto de sentar minha cadeira lá, entendeu? E escutar o paciente, tocar no paciente, fazer cirurgia e ver o paciente bem, ou... sei lá, descobrir o que o paciente tem, ou mandar para algum colega que sabe mais que eu e vê-lo bem depois. Eu adoro ouvir isso, entendeu? Não tem problema nenhum, sabe, com isso, assim. Então, por exemplo, cirurgia, tem exemplo, aconteceu hoje isso, tá? Só para você entender. Paciente lá da igreja, uma das igrejas que eu tô frequentando, não faço ideia de qual igreja que eu vou, inclusive, mas uma das igrejas que eu fui. A menina, ela, enfim, por questões de malhação e tudo mais, fez o uso do hormônio, né, masculino. E a voz dela ficou uma voz mais grave. Ela é professora de canto, né? O que aconteceu? Ela passou com outros colegas, né, que basicamente desenganaram. E realmente, de acordo com a literatura, você tomou o hormônio, sua voz ficou grave, acabou, não tem solução, tipo, não volta. Parou de tomar o hormônio, volta. Isso não acontece. Em geral, não. Na grande maioria das vezes, não. E ela foi desenganada. Aí, eu tava no culto e o pessoal comentou, eu tô rindo, tal, não sei o que. Ela veio pedir a segunda opinião. Aí eu falei pra ela, existe uma doença, uma cirurgia chamada glotoplastia de Wendler, que é uma glotoplastia, uma cirurgia que é feita na laringe, que o pessoal daí, que é mulher trans que tá fazendo ultimamente, ou mulher que fez uso do hormônio, que quer ter uma voz mais feminina. Mostrei a ela uns resultados, lógico, tem seus pormenores, pode não dar certo e tal, mas
É uma solução. Mas existe. Eu faço? Não. É uma cirurgia que eu sei que alguns colegas fazem. Mas o fato de eu ter mostrado alguns vídeos pra ela, de pessoas que fizeram esse procedimento, o olho dela brilhou. É o servir, né? Cara, ela falou assim, cara, talvez exista. Eu falei, mas talvez não dê certo. Pode ser que se não der certo, pode afetar a sua voz e tal. Mas ela falou, cara, tem alguma solução. Vamos tentar? Talvez. Aí eu já entrei em contato com alguns colegas meus que são laringologistas, né? A gente vai ver como é que faz esse tipo de tratativa. Então, assim, quanto é que ela pagou? Não faço ideia. Entendeu? O quanto isso vai me gerar de rendimento e não sei o quê. Eu não ligo. É o servir. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim, tipo assim, é como eu tô falando, o empreendimento, ele vem como... eu não vejo como um negócio, é minha profissão. Por consequência, beleza. Aí, o que eu posso fazer para poder ter qualidade de vida e qualidade do meu atendimento e, consequentemente, ter o ganho que eu preciso para poder sobreviver. Aí eu faço isso, tipo assim, não, eu consigo fazer isso, fazer aquilo e tal, é isso. Mas sabe que todos os nossos clientes da agência hoje, então para quem não sabe, eu tenho uma agência de marketing que se chama Magnética e nós atendemos clientes médicos. Todos os nossos clientes, sem exceção, eles pensam igual você. Que bom. Ainda bem. Amém, graças a Deus. Eu falo assim que existe o charlatanismo, existe... assim, as pessoas mal vistas na internet, digamos assim, tem em todo lugar, não só na profissão de médico, né? Você Obrigado. tem em todos os lugares. Então, é uma minoria que leva o crédito de, está na internet, é famoso. Eu acho que é questão geracional também, sabia? Sim, se você parar para pensar, os hospitais antigos, eles têm essa visão financeira da coisa, né? O quanto vai ganhar e tal. E assim, eu não boto em números, entendeu? Nem tudo é na planilha. Por exemplo, sei lá, o negócio do menininho lá do retroescavadeira. Não tava não tem número aquilo ali, entendeu? Quanto é que eu gastei com aquilo ali? Sei lá, não faço ideia. Tipo, sei lá, 10, 15 reais, 20 reais. Botei na planilha? Não, porque tem que ver o quanto isso tem de... olha, eu não tenho paciência pra isso. Eu vou falar um negócio aqui que vão me queimar, mas é um espírito de miséria. Não dá, cara. Miséria. É igual, às vezes, eu falo, né, tem alguns colegas que, enfim, trabalham com marketing. Esse aqui é 10 reais. Gente, que pobreza. Sai com essa pobreza pra mim. Não tenho muito problema com isso, assim, com todo respeito do mundo. Tipo assim, o quanto isso vai me gerar... Se fosse 5 mil reais, fosse um negócio absurdo, 100 mil reais, beleza. Fosse, mas... gente, pelo amor de Deus, tipo assim, nem tudo é, sabe? Nem tudo é sobre dinheiro, né? Não, na verdade, assim, até tem um erro teológico, né? O pessoal fala assim, o amor ao dinheiro, como é? O dinheiro é a raiz de todos os males, né? O pessoal tem esse erro teológico, né? Na verdade, a Bíblia fala que é o amor ao dinheiro que é o problema, na verdade. Né? Então, acho que quando você, eu estou falando assim, quando você bota isso como prioridade, perde a graça. Não faz sentido. Mas eu trago isso de mentalidade porque, por exemplo, vou falar do que eu conheço, né? Que é da minha empresa. Sim. Mas quando a gente entra com a estrutura da agência, tem hora que eu falo assim, olha, vou tocar em alguns assuntos delicados, calma, que vai dar certo, né? Geralmente são assuntos de números, de quantidades. Eu acho que precisa, assim, mas a gente vai instruindo, porque a gente não faz, porque é um trabalho às vezes interno. Mas sim, delega a função, né? O que o profissional faz? Contrata um gestor de finanças, contrata alguém que possa auxiliar. Justamente porque não Cara, é ali. Mas vamos lá, vamos parar pra pensar aqui numa coisa aqui rapidão. Eu sei que hoje em dia tá muito em voga que o médico ele tem que fazer isso e tal. Beleza. No final das contas, o que é que importa? Não é o paciente. Então, tipo assim, cara, com todo respeito, medicina é uma profissão que, graças a Deus, não, assim, você pode ganhar menos, mas falido você não fica. É verdade. Entendeu? Você sempre vai precisar. É de prestígio ainda hoje. É uma das profissões que mais pagam. Exato. Assim, tipo assim, eu não conheço nenhum otorrino, pelo menos, que seja desempregado, por exemplo. Mas otorrino é bom, é uma residência boa. Tá, mas beleza, assim, dermato, pronto. Que é bom também. Que é bom também. Deixa eu tentar, não sei. Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim, entendi, eu tô te tem um pouco menos, mas assim, sei lá, eu não sei, cara. É sobre a saúde, sobre o servir, sobre amar, eu sei que tá parecendo muito muito saudosista e muito emotivo o que eu tô falando. Por favor, não é isso, tá? É que eu vejo até em congresso mesmo, o pessoal, tipo assim, é muito número, sabe? Mas eu acho que é muito teu isso. É muito a tua essência. Pode ser, mas... Não te comparando a outros profissionais, não, mas entendo. assim, a sensação que eu tenho é que você gosta muito do que faz, sabe? Não, eu gosto então, isso é um diferencial muito grande seu.
que inclusive precisa ser explorado, sabe, assim, porque isso faz parte da tua essência, de quem Sim. você é, no final das contas. Não, E as realmente pessoas são diferentes, né? Tem médico que é mais numérico, que é mais empresário, que gosta de cálculo, e tá tudo bem. Enfim, isso tem em todas as É como eu tô profissões. falando, É assim, sobre a eu acho que pessoa. precisa ter, entendeu? Mas, cara, por mais que você seja calculista É bonito e de tudo ver. mais, assim, você é médico antes, sabe? Geralmente Hipócrates, sabe? Primeiro fazer o bem, segundo não fazer o mal, sabe? Então, tipo assim, tem até uma frase eu gosto muito de frase, Léo Ligando, é coisa de gente que lê bastante, com todo respeito. Mas tem uma frase de uma banda chamada Fruto Sagrado, que fala assim, para fazer a diferença, não basta ser diferente, de que modo eu mudo a história, com discurso ou com ação. Legal. Para falar de amor, eu tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram e se alegrar com os que cantam, porque senão ninguém vai nos ouvir. Então, tipo assim, eu vejo que é mais isso, Nossa, sabe? que profundo, né? Essa banda é bem legal, inclusive, escute. É um rock, tá? Mas... Palavras antigas? Não, essa aí tem uma banda chamada Palavra Antiga, mas é a a outra, outra. isso, a que eu tô falando agora é Fruto Sagrado. Fruto Sagrado. A banda aí que só quem é gospel velho aí que vai saber o que é, das antigas. Né? Muito boa, inclusive. Mas tem essa frase, sabe? Então, e é verdade, sabe? Eu vejo que, de novo, eu acho que sim, tem que ter o número, eu acho que sim, você precisa ter isso, mas eu não vejo só pelo número. E com todo, agora é o momento babão agora. Eu tô atendendo lá na Audiofono, né? Que é aqui em Guilherme. Deixa pro pessoal, doutor, onde você atende, qual que é o seu Instagram, para as pessoas te seguirem. Rapaz, minha vida social é muito fácil de deixar, que é só Raul Aureliano ou Raul Otorrino, é facinho. O arroba agora, né, Raul.otorrino, mas qualquer rede social, botar Raul Aureliano no Google, vai aparecer minha vida inteira. Né? Hoje eu atendo aqui na Audiofono, tá? E até aproveitando o gancho da Audiofono, Pode falar. cara, eu tô no local que, assim, eu me encontrei nesse sentido, porque os donos de lá, né, a Fabi, que é a fono, a Cleo, que é a outra fono, e o Cleivo, né, e as meninas também que trabalham lá como secretárias, elas têm o mesmo perfil, cara. A Fabi, se brincar, é pior que eu nesse sentido, sabia? Sério, assim, ela trabalha com a parte de aparelho auditivo e tudo mais, lá a gente faz audiometria e afins, e vou te falar, ela chega a ser, assim, se você me acha uma pessoa que não liga tanto para dinheiro, ela é pior do que eu. No bom sentido da coisa. Não acho nada. Não, é sério, mas não, tá de boa, assim, eu me considero assim, eu não ligo tanto pra isso. E ela, cara, assim, você vê a humanidade dela por querer ajudar, entendeu? O Cleivo, eu lembro de um dia que o meu carro quebrou, e eu atendo também cerejeira, né, lá na Dr. Rocha, e ele falou, não, Raul, pega meu carro e vai, cara. Quem é que faz isso hoje em dia? Eu fico com o seu carro para tentar ajudar. Quem é que faz esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, você vê como Deus é perfeito, né? Assim, casou... As pessoas certas. Isso, assim, eu me sinto muito em casa, sabe? Assim, nesse ponto, assim, a forma que eles me acolheram minha esposa, acolheram meu filho, né? Que ela tá grávida. Então, assim, é legal isso daí, entendeu? E você vê que não é pela grana. E você vê Deus prosperando a pessoa. Sabe? É legal. Tem uma frase que eu não lembro onde eu ouvi. Até no Impulse Médio eu falei sobre isso, né? Que é o trabalho pelo trabalho. Sim. Que, né, você falando sobre isso, né? É a primeira vez que eu falo isso no podcast. Meus pais faleceram poucos dias... O Dr. Raul faleceu, né? Meus pais faleceram numa segunda-feira. Doutor, desculpa. Pelo amor de Deus. Dr. Breno, desculpa. Isso, ele morreu dia 31 de julho. Meus pais faleceram dia 28 de julho. Sério, meus pesos. Os dois? Os dois. Meu pai e minha mãe faleceram dia 28 de julho. É a primeira vez que eu falo, porque é um assunto que eu quase não falo, Sim, né? mulher, meus pesos. Obrigada. E o doutor faleceu, o Dr. Breno faleceu alguns dias depois, dia 31, né? inclusive. E aí eu lembro que eu acompanhava ele, a Gabi nas redes sociais, enfim e tal. Porque eles atendiam aqui em Vilhena. E por muitas vezes eu falava isso, né? Do trabalho pelo trabalho, do servir. E quando meus pais faleceram, assim, sabe quando o chão acaba, né? Tipo, você literalmente você pensa que sua vida não tem sentido mais. Eu nunca pensei em outras coisas, assim, só pra tentar exemplificar. O trabalho me salvou em vários sentidos. Nesse, então, foi o que mais me salvou. Porque eu falo assim, que meus pais, assim, com poucos dias que eles tinham falecido, eu voltei a trabalhar. E foi o que me fez continuar. Seguir a vida, né? Cada um tem uma forma de colar seus caquinhos e seguir. Claro que eu tava com acompanhamento psiquiátrico, com terapia, me afoguei em trabalho, trabalhava 16, 18 horas por dia, talvez não com a concentração de antes, mas me salvou. Né? Então, eu entendo literalmente quando você fala assim, eu faço isso porque eu gosto, sabe? Eu faço isso porque é diferente quando a gente faz o servir, o gostar, o trabalho pelo prazer de trabalhar. E não é pelo prazer, eu adoro trabalhar. Não,
É porque você é assim. Eu não tô falando nada de workaholic, essas Não, modinhas de internet, não. Inclusive, aproveitando o gancho, assim, o que, com todo respeito aos meus pacientes, tá? Mas o que eu tiver a oportunidade de não estar atendendo e estar com a minha esposa ou estar com meus pais, assim, teve algum paciente que já perguntou isso pra mim, já eu respondi, que eu falei assim, cara, a medicina, ela não me completa, ela me complementa, tá? Assim, eu amo ser médico. Parte de você. Isso, assim, querendo ou não, é uma grande parte da minha vida, né? Afinal de contas, eu estudei 15 anos da minha vida para estar aqui. E vai continuar estudando. E vou continuar estudando, querendo ou não, que pago minhas contas e amo o que faço. Amo tudo, assim, sabe? Mas, poxa, o que eu puder fazer para estar com o meu pirralho aí que tá chegando, para estar com a minha esposa. Quase chegando. Quase chegando, gente. em julho tá aí, né? Para estar com a minha esposa, para estar com os pais dela, para estar com meus pais, para estar com minha irmã, para estar, sei lá, com meus amigos. Nada contra, mas assim, a vida é literalmente um sopro, mulher. Então eu assim, amo o que faço, mas calma. Minha vida secular é melhor. Mas é por isso, né? Porque, por exemplo, quando você se conhece ao ponto de passar por uma tragédia, por uma situação muito difícil na tua vida, você sabe. Não que você sabe, talvez essa não seja a palavra correta, mas você tem alguns resquícios de quem você é e de quem você vai continuar sendo. Você tem base, né? Acho que a palavra é essa. E né? aí o equilíbrio, assim, não existe, mas ele faz parte. Hoje eu trabalho mais e tá tudo bem, e não é pelo dinheiro, né? Não, isso que eu trouxe, exato. né? Sim. Mas enfim, eu gosto mais, eu já falei que os clientes da agência pensam exatamente igual o Dr. Raul, gente. Não tem como correr. A maioria, é uma minoria, assim, dos médicos que tem esse charlatanismo, esse negócio de enganar para ganhar dinheiro. Não acreditem muito nisso. Pare de seguir, bloqueia. Não dê curtidas para pessoas que não levam a medicina com responsabilidade. Sim. Dr. Raul deixou, o Dr. Raul Aureliano. Isso, ou Raul Otorrino, qualquer um dos dois vai aparecer minha vida lá. Inteira. Sigam o perfil do Dr. Raul. Lá no Instagram, TikTok, Onde não faço dancinha. Fica... Aí, o doutor não faz dancinha? Não faço. Graças a Deus. Não cheguei nesse nível, não. Graças a Deus. De ficar apontando, ainda não. Doutor, qual o endereço da Audiofono? Aí tu me quebra, moleque. Não sabe? Vamos pensar. Eu não sei também não, peraí. Por isso que a gente tem internet, gente. Endereço... Peraí, Avenida Sabino, Correio, acho que é alguma coisa assim. Eu só sei o nome da rua também. Eu não lembro de cabeça. Eu sei que é perto da prefeitura. É isso mesmo, Sabino Bezerra Tirarem, você tem? 4168, Jardim América. Fica perto da prefeitura, isso eu tenho certeza. Escrito audiofone, bem grandão. É fácil de achar. Não, assim, outra coisa, se você colocar Raul Aureliano, ou botar Otorrino no Google, o endereço vai aparecer direto lá. Pronto. Então, né, Doctoralha também, por exemplo. Eu quero saber quem é esse cara, será que ele é bom mesmo? Entra lá no Doctoralha, entra lá no Google, entra lá no Instagram. Tem depoimento de paciente, graças a Deus. Tem bastante. Né? Tem até que tá tendo, graças a Deus. Bem espontâneo, viu? Não é nada muito forçado, não. Os pacientes gostam. O espontâneo é mais gostoso, né? Não, assim, é mais real. Eu falo pra minha esposa, né? Melhores coisas da vida são recíprocas e espontâneas. Não, então, gente, inclusive, isso aí, ó, eu não aconselho comprar seguidor, não aconselho comprar viralização, curtida, nada disso. Só acaba com o algoritmo. Também não faço coisa muito polêmica, não, também. Só pra viralizar, não, também não. Doutora, esse mês, nós estamos no mês de conscientização ao câncer de boca, né? Mês de maio vermelho. Não é julho? Julho é verde, né? Que é garganta. Verde de garganta. Esse é câncer de boca. Especificamente de boca? De boca, se eu não me engano. Isso mesmo, câncer especificamente é maio vermelho. Julho, se eu não me engano, de julho, verde ou azul, né? É porque o de julho, é de julho verde e ele abrange toda a cabeça e pescoço. Isso, exatamente. Né? Sim. Inclusive, alguns cirurgiões comemoram também, fazem conteúdo relacionado. É porque, na verdade, assim, uma curiosidade, né? O câncer de boca, de modo geral, e câncer de laringe, né, que a gente mexe bastante, é um câncer que ele não mata logo de cara, sabe? Mas ele... É isso que eu ia falar, assim, quais são os cânceres de boca, né? Porque, quem é otorrino vai mais pra parte de garganta, mas acaba também olhando ali, vendo, sendo procurado. É tudo de vocês? A dica que eu dou, na verdade, é a seguinte. Essa é boa, essa eu não sabia. Então, a dica que eu dou é o seguinte, qualquer ferida de cabeça e pescoço que demore mais do que 3 semanas, tem que procurar um profissional e, obviamente, um otorrinolaringologista. Então, a nossa área de abrangência vai desde lábio... Do céu da boca, tudo? Não, de tudo. Lábio até chegar em laringe e hipofaringe, tá? Então, geralmente divide assim. Tem um câncer de boca, propriamente dita. Tem de cavidade oral, que são coisas diferentes, por que pareça.
E tem de rinofaringe, tem de orofaringe, tem de Tem laringe. bastante. Então são os cânceres que, Sim, que varia um acometem pouco. tudo. Mas em geral, geralmente é o SEC, né, que é carcinoma espinocelular. Ele é a grande maioria dos cânceres. Sim, tem a ver com tabagismo. Sim, tem a ver com etilismo crônico, então pessoa que fuma muito e bebe bastante. Em jovens é muito comum o HPV, tá? Então fazer sexo oral aí desprevenido e afins. Somente o HPV do tipo 18, 16 é um tipo de câncer que pode estar acontecendo também. Mas o que eu tô falando, qualquer tipo de lesão, qualquer afta, qualquer coisa do tipo, porque o câncer, principalmente de boca, ele não tem cor. Assim, ele não tem uma característica, não é aquela coisa feia, geralmente. Às vezes é uma placa branca que não saiu. Às vezes é uma placa vermelha que não saiu. Ele é entendeu? diferente porque a área molhada, só pra trazer. Como assim? Não A entendi. boca, né? Porque a área molhada, eu digo na boca, Não, saliva, não. 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 Acontece porque geralmente assim, é uma área de contato mesmo. A boca já é uma área contaminada, né? E a pessoa se expõe a, entendeu? Então, HPV, por exemplo, é a questão do sexo oral desprevenido. Legal. Né? Então a pessoa às vezes tem uma verruga ali e a verruga pega na boca, entendeu? E a pessoa não trata, dali vai passando e dá câncer, entendeu? Agora, fumar e beber é clássico, assim, infelizmente. E é o que eu tava te falando, é um câncer que ele geralmente não mata logo de cara, mas ele vai acabando com a pessoa. E as cirurgias, quando acontece, geralmente a cabeça e pescoço que faz, ou alguns otorrinos fazem também, é uma cirurgia que é meio mutiladora, assim. Você fica sem um pedaço da boca, sem um pedaço da língua, sem um pedaço do palato. Aí fica com a boca muito seca, porque tem que fazer radiação. Aí altera o rosto, altera a fala, a pessoa não consegue comer direito. Sim, são coisas que são realmente, assim, a pessoa É não bem morre. grave, né? É grave, assim, é meio triste, sabe? E os pacientes não procuram, cara. Então, gente, ó. É clássico, assim, Mês infelizmente. de- Quando chega ruim, e ruim ao ponto de não melhorar, entendeu? Mês de conscientização, então, seria feridas com... Qualquer ferida acima de 15 dias, mais ou menos, 3 semanas, corre. Só, vou lá porque tá tendo, vou passar uma pomadinha e tal. Não faça isso. Outra coisa também que acontece muito, principalmente aqui que eu vejo que tem muita gente Tem descendente ali, né? Tem a minha boquinha aqui. Aí a boquinha Deixa eu já... ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Tem aqui a boquinha, né? Close. Cavidade aqui é nasal, oral também tampadinha aqui por conta do negocinho. E a câncer de laringe fica geralmente aqui, né? Então o que acontece? Qualquer ferida dessa região aí tem que se ligar, tá? Qualquer ferida. Um câncer que o pessoal esquece muito, sabe o que é? É câncer de lábio, por exemplo. Aqui, por exemplo, aqui tem uma não tem sol. E tem muita gente descendente do sul e afins, então pele branca. Então na região do lábio, cadê? A região do lábiozinho aqui, às vezes fica aquela lesãozinha, não é nada não, é só uma afta, é só uma espinhazinha. feridazinha, é só uma espinha. Demorou mais de 15 dias, mais de 3 semanas, corre direto pro hospital. Pra gente ver o que é que tá acontecendo, dependendo da situação, você vai fazer biópsia, tá? Aí pode ser um CBC da vida, né, que é o carcinoma base celular, carcinoma espinocelular também é uma opção de tá acontecer. Tem que ver o que é que tá acontecendo, tá? Lesão por mais de 15 dias não é normal. Explica pra gente, doutor, como é que funciona esse bonequinho. Você como é que fala o nome? É um bonequinho? Não. É Pode dar o nome dele, o nome deve ser Impulse, pode ser? Pode! Gostou? Gostei. Ó, então basicamente é o seguinte, aqui é uma hemiface, né, cortada aqui no corte coronal, que a gente, desculpa, corte sagital. Aqui é o nariz, basicamente, aqui é a questão da boca e a região aqui da laringe, aqui são as cordas vocais, inclusive. Eu gosto muito de usar isso daqui para mostrar para os pais como é feita a cirurgia de retirada de adenoide e de amígdala, tá? Porque, assim, é muito comum as mães chegarem para mim falando assim, doutor, meu filho tem adenoide. Parabéns, seu filho é normal. Toda criança tem que ter adenoide, tá? O que é adenoide? Adenoide é um tecidozinho que fica lá na Eu acho região que de tem trás do muitos nariz. paizinhos aí que às vezes nem sabem que o filho tem, né? Quase todas. Na verdade, sim, ter, como eu tô falando, é normal. De levar. Isso. O que é que acontece? Nós temos aqui umas glândulazinhas. Opa, até caiu aqui. Depois eu pego. Relaxa. Vou botar aqui o normal, depois a gente bota o errado. Ao vivo é esse mesmo. Quem sabe faz ao vivo, é o É Faustão. o Faustão, né? Deixa eu botar aqui. Pronto. O que é que acontece? Existe um conceito chamado anel de Waldeyer, tá? Que basicamente é um conjunto de amígdalas e de adenoides que nós temos no nariz e na garganta, que quando a gente é criança, ela serve como se fosse um filtro. A criança ela não tem a imunidade totalmente, então isso aí acaba filtrando a criança e evita que dê infecções e afins. Quando a pessoa vai ficando adulta, aquelas infecções já foram programadas, então isso aqui perde a função, involui, e acaba que o adulto ele já tem a resistência para isso, entendeu? Só que por questões alérgicas ou por muita infecção, questões também até de genéticas mesmo, pai, mãe e afins, essa adenoide que fica bem aqui atrás do nariz,
ela acaba ficando grandona e ela acaba inflamando. Então, o que acontece é como se fosse um filtro que está entupido. Então, a criança, ela ronca, dorme de boca aberta, baba durante a noite, respira mal, dorme mal e, principalmente, vive com infecção. A criança que respira pela boca, ela tem 2 vezes mais chance de ter infecção de via aérea superior por ano do que a criança normal. Então, aquele seu filho que vive encatarrado, vive com catarro o tempo inteiro. E outra coisa também que pode acontecer é alterar a face. Às vezes, a criança até tem uma genética bonita, né? O pai bonito e a mãe bonita, mas se torna, com todo respeito, uma criança feia. Porque fica com olheira, a narina fica pequenininha, o lábio superior fica pequenininho em relação ao inferior. Porque aumenta... Porque começa a respirar pela boca. Isso tudo altera. O dente fica todo alterado, a língua fica para fora. Nossa, é uma série de consequências. Tudo isso, entendeu? E o que pode acontecer também... Pode falar? Pode. Beleza. E uma coisa que... Tá gravando ali. Não, fica à vontade. Quem tiver, tem bronca não. Não vou cortar não, gente. Vai ficar assim. Não, taca pau aí. E uma coisa também que pode acontecer é o seguinte, a adenoide muito grande, ela pode tampar um ósteo que a gente chama da tuba auditiva. Existe uma comunicação entre o nariz e o ouvido que nós chamamos de tuba auditiva. Geralmente na criança ela é menor, mais grossa e mais deitada. Então fica mais fácil a secreção ir toda para o ouvido. Consequentemente, com a adenoide grande aqui, a secreção que deveria estar saindo do ouvido para o nariz fica no ouvido. Então a criança fica surda, fica com catarro atrás do ouvido, ela fica com um probleminha que a gente chama de perda auditiva condutiva. E, consequentemente, na criança, isso pode dar tontura na criança, isso também pode dar uma perda auditiva que ela pode até ter atraso na linguagem. Então, assim, meu filho é autista, não fala. Às vezes é porque ele está roncando, está respirando de boca aberta, e a adenoide dele é tão grande ao ponto de estar levando secreção para o ouvido. Tudo isso por causa de uma adenoide. E por que quase todas as crianças seriam... Eu não entendi se todas as crianças têm, mas algumas aumentam. Seria Isso, exatamente. Ter adenoide não é um Todo problema. mundo Mas tem. a adenoide muito grande, uma adenoide que inflama muito, é que está sendo o problema. Entendeu? Aí, por conta disso, às vezes precisa E quais as tirar causas essa de adenoide. inflamação? De inflamação, Da adenoide. grande maioria das vezes, ou é parte mais alérgica, ou a parte também de virose. Tá? Mas a parte genética também acaba ajudando. Então, é bem comum. O pai também é assim, a mãe também tem, entendeu? Então, tem essa questão também familiar que acaba pesando bastante. E qual o exame, doutor, para saber se tem adenoide? Como é que é o diagnóstico? O melhor exame que existe na face da Terra é um exame simples, fácil, barato e feito à beira-leito, que a gente chama, que é a videonasofibroscopia. O Torrino gosta de nome grande, né? Gosto, tô vendo. Basicamente é uma câmera que nós fazemos, né, na criancinha, super fininho, tá? Não dói. Hoje mesmo eu fiz numa criança super de boa. A gente grava o nariz, é incômodo, né? Tipo um teste do Covid. E a gente grava o nariz e vai até a região do cavo. Existe um exame também que é o raio-x de cavo. O pessoal da pediatria passa muito. É legal, é interessante, mas o exame que grava o nariz é, em tese, um pouco mais fidedigno, porque a gente consegue ver a relação dele. E tem uma câmerazinha na ponta? É uma câmerazinha, é super tranquila de fazer. Tá? Inclusive eu faço em mim mesmo. Ei, mas isso faz durante a consulta já? Dá pra fazer? Dá pra fazer uma consulta. Na já faz o exame junto. Já faz o exame, a gente aproveita e vê corda vocal, vê tudo bonitinho. Então é um exame super tranquilo, demora 2 minutinhos. Meu filho é autista, dá pra fazer, segurar um pouquinho a criança, às vezes dá pra fazer. Recém-nascido, dá pra fazer também, entendeu? Não é um problema. É bem simples, entre aspas. É simples, bem simples. Mas tem que ser feito com cuidado, claro, por um profissional, não, enfim, aí... né, gente? Eu falo simples assim, mas não dá pra desvalorizar. O que eu quero... Não, o que eu quero... O fato de ser simples não significa que não seja complexo. Né? São coisas que não são antagônicas, eu concordo. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, entre os exames que não tem radiação, não precisa levar a criança para outro lugar, entendeu? A criança fica chateada naquele momento, às vezes, fica, mas dá 2, 3 minutos a criança nem lembra o que aconteceu. Então você vai lá, brinca com ela. bem dela, enfim. É, exato. E assim, quando a criança é maiorzinha, eu vou te falar bem real, quando você explica bem pra criança, a criança fica super de boa. Então, assim... Fica quietinha. Isso. Uma coisa que aí eu vejo a galera errando muito, principalmente o pessoal da pediatria, que não olha o cavo e faz assim, levanta só o nariz, e vem umas 2 bolinhas. Aí fala, meu Deus, ele tem adenoide. Não, o que você está vendo ali de frente é o corneto, é diferente, tá? Bem diferente. Que ele tampa ali em cima. Isso, que tampa bem na entradinha do nariz. A adenoide estaria bem aqui, mais ou menos, nessa distância. E a cirurgia, doutor, de adenoide? Que a gente ouve muitas informações na internet sobre a cirurgia. O que é que você escuta sobre... Fala aí pra mim. Que morre muita criança, que é perigosa, morre muita que criança? sangra Meu muito. Deus do céu, de onde você tirou esses dados? Olha, das fofocas da internet, mas não dá pra confiar. Não, o que dá view é que é tragédia, né? É, o que a gente vê muito, assim, e por isso que eu
trago uma opinião profissional, né, para você esclarecer para as pessoas que estão assistindo o podcast, são dos pós, né? Então, vamos lá. O que é que eu falo para os pacientes, né? Primeiro, é uma cirurgia que sangra, sim. O intraoperatório geralmente sangra bastante. Existem várias técnicas que dá para fazer esse tipo de cirurgia. Dá para fazer por vídeo, dá para fazer por curetagem, dá para fazer por vídeo, mas pela via oral. Dá para fazer também por shaver, dá para fazer por coblation, tem uma porrada de coisa. Em resumo, primeiro, é uma cirurgia que ela é feita de forma eletiva. Então, a cirurgia que eu peço exame de sangue, exame de coagulograma, eu peço avaliação cardiológica e avaliação anestésica. Então, por isso só, já dá uma tranquilizada. Então, se a criança tiver algum problema de coagulação, a gente não faz a cirurgia. Ponto. Então, não vai ter problema. Outra coisa, também, além dessa avaliação toda, é uma cirurgia que no intraoperatório, nós fazemos algumas coisas para evitar que sangre. Por exemplo, tem medicação que dá para fazer, né, antes da cirurgia ou durante a cirurgia para não sangrar tanto. Outra coisa também que a gente faz, eu uso particularmente um pó, que é o subgalato de bismuto. É um pozinho meio amarelado que a gente coloca no nariz, na parte de trás do nariz e na garganta, que ele cauteriza quimicamente os vasos. Então aquilo ali faz com que a adenoide pare de sangrar, entendeu? E as amígdalas também. Outra coisa também, é uma cirurgia, além de forma eletiva, o paciente está entubado, está sedado, tem anestesia, que isso acaba controlando a pressão, controla a frequência cardíaca, entendeu? Isso tudo favorece. A criança, ela recupera muito rápido, com todo o respeito do mundo. Assim, eu tenho áudio de criança minha, depois de 7 dias de cirurgia, falando assim, doutor, quando é que eu vou poder comer carne? Então, acontece, entendeu? Dependendo da técnica, lógico, mas assim, a gente faz de tudo para que não sangre. Cara, por favor, todo o cuidado do mundo. Eu quero morrer falando isso, mas assim, eu nunca tive um sangramento pós-operatório que eu precisei reoperar, nunca. Eu espero manter isso por resto da vida, sabe? Porque assim, eu sou super cuidadoso. Geralmente, quando acaba a cirurgia, eu fico olhando 5 minutos. Quando eu vejo que o paciente é muito sangrante, eu paro a cirurgia e faço depois. Não tem problema nenhum com isso. Tipo assim, ó, não deu certo, vamos parar aqui, não entendeu? Em risco. Não, é filho dos outros, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, mas em geral, a adenoide, principalmente, é uma cirurgia bem tranquila, tá? A amígdala, eu faço algumas coisas que evitam o sangramento. Por exemplo, eu dou ponto, né? Eu faço pontos, não é contínuo, né? Mas eu faço pontos 5, 6 pontos em cada lado, entendeu? Para justamente não sangrar. A gente tira na cápsula. A amígdala, ela tem como se fosse uma cápsulazinha que fica em volta dela. Então, a gente tira totalmente na cápsula, entendeu? Então, são coisas, uso também o subgalato, né? Então, não fecho totalmente a loja, né? Eu deixo ela um pouquinho aberta, justamente para não sangrar. Então, assim, eu vejo os pacientes falando assim, né, os pacientes dos outros colegas, né, que sangra muito, dói bastante e tal. Graças a Deus, assim, os meus pacientes, de novo, caça a minha vida aí, podem ficar à vontade, mas não reclamam, assim, dá 2, 3 dias, fica bem, lógico, uma outra a mais e tal. Opero muito autista, por exemplo, que tem uma super hipersensibilidade. E eu faço mais uma coisa também no intraoperatório. Eu coloco anestésico local no intraoperatório. Então o paciente já está entubado, o paciente já está com anestésico geral, mas eu vou lá e coloco geralmente a rupivacaína que a gente usa. Né? No intraoperatório, que ela tem um tempo de meia-vida aí de 6, 8 horas, e ela fica anestesiada, a garganta, durante as primeiras horas, que é o primeiro mais crítico. Então, em tese, isso também acaba ajudando, diminui o sangramento e tudo mais. Então, é muito estudo, gente, para chegar em todas essas técnicas que a gente nem entende todos os nomes. Mas, eu falo muito técnico. Mas dá a ver. Não, assim, é só para ver que tem muito estudo, tem muito profissionalismo, assim, tem muita coisa envolvida até chegar. Né, sim. Não é coisa. Assim, como é que eu posso falar? A gente faz de tudo para que dê certo, entendeu? Pode ser que dê errado? Pode, acontece. Culpa não é minha, culpa não é da mãe, culpa não é da criança, acontece. Né? Um ponto soltou, a criança deu um tosse maior e tal, mas como a gente tenta fazer de tudo isso, tanto é que, por exemplo, já tem paciente já que eu operei, no outro dia eu fui embora para Cuiabá, porque eu precisava ir para Cuiabá. E o paciente, graças a Deus, está bem. Então, assim, eu mando mensagem e tal, né? Eu dou meu número pessoal. O pós, né? Gente? Não, pós eu sou um cara chato, assim, eu dou meu número pessoal, eu explico. Quem é meu paciente sabe disso. Eu geralmente é um textão gigante do que pode e do que não pode, entendeu? Eu sou meu chato com isso. Explica que pode, faço slide perguntando, o que é que você entendeu mesmo? Vamos ver agora. Faço muita pergunta no pós-operatório, entendeu? Isso tudo acaba amenizando. E os pais já sabem como é que é o pós, né? Porque eu explico muito. Fora o TCLE, que a gente também entrega para o paciente, né? O termo de consentimento. Então, assim, eu sei que a internet pode acontecer? Pode. É raro? Bastante, tá? Assim, não é tão comum de acontecer, não. Quanto eu acho que, se não for na memória, a última vez que eu vi um estudo falando sobre isso, é cerca de 8% dos pacientes que sangram.
entendeu? Que precisa de reabordagem. No meu N foi menos, mas bem menos que isso, tá? Não é tanto isso, não. Doutor, agora nessa época de chuva, né? Enfim, é bem polêmico isso às vezes, né? Ah, que chuva aumenta a rinite, enfim, tem estudos que falam que sim, outros que não, enfim, tem umas polêmicas envolvidas nesse assunto. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, eu sou formado numa coisa chamada de medicina baseada em evidência. Ou seja, a minha opinião como especialista, ela é nível C, se não me falha a memória, enfim, de evidência. Ou seja, minha opinião não quer dizer nada, com todo respeito do mundo. De acordo com a literatura, de acordo com a literatura, não é achismo, né? A chuva não causa resfriado, a chuva não causa rinite alérgica. Existe um tipo de rinite chamada rinite vasomotora, que é um tipo de rinite não alérgica, que pela mudança de temperatura, isso pode, em algumas pessoas, causar irritação, tanto pelo frio ou pelo também um tempo seco. Isso causa rinite no paciente. Então, teoricamente, fala... E outra, doutor, mas por que quando está frio as pessoas ficam mais gripadas? É porque quando está frio ou quando está chovendo, as pessoas geralmente vão ficar mais em casa, ficam mais aglomeradas e, consequentemente, passam mais vírus. É só isso. Tá? Pronto, não tem nada a ver com isso, não. Agora, sim, existe realmente o tipo de rinite que é a rinite não alérgica, né? Que é esse tipo de coisa que tem tratamento para isso também, tá? Agora, a rinite alérgica, que é o quê? Ácaro, poeira, pólen, gato, cachorro, sogra, brincadeira. Esse tipo de coisa. Coloca a sogra no junto. Não, eu gosto da minha sogra, inclusive. Eu amo minha sogra aí, tá? Mas brincadeiras à parte, existe também o tipo de rinite alérgica, tá certo? É o que? A pessoa fica com o nariz trancado, fica com secreção nasal, coça bastante o nariz, o olho, coça a garganta, o ouvido, e afins, espirra bastante quando tem contato com aquele alérgeno. Entendeu? Inclusive, eu faço esse tipo de teste, que é o prick test, né, que a gente faz na pelezinha, para justamente saber aquele tipo de pessoa tem tipo de alergia, e a depender do tipo de alergia, existe o tratamento clínico ou o tratamento também com as vacinas, que a gente chama, né, que é justamente a única coisa que consegue realmente mudar o curso da rinite, né, é como se fosse um rádio que a gente diminui, né, como diz um professor meu. Então, vai continuar tocando, mas toca um pouco mais baixinho, entendeu? Mas depende muito de pessoa para pessoa, não é para todo mundo. Então, assim, um período de chuva, de modo geral, cuidados que eu peço para os pacientes, basicamente são 3. Primeiro, se você está vendo que está chovendo demais e afins, toma cuidado só com mofo, porque isso realmente pode causar. Então, o mofo causa rinite. Outra coisa também, lavagem nasal, gente. Assim, é besta, é simples. Hoje em dia está todo mundo fazendo nas redes sociais. Inclusive, tem uma paciente que até discutiu com um perfil de uma dermato sobre isso. Porque ela postou que a filha dela lava o nariz, ela falou, mas tem pediatra que proíbe lavagem nasal por problema no ouvido. É porque o pediatra tem preguiça de explicar como é que é feita a lavagem nasal. É por isso. Publica um vídeo na internet, gente. Ensina, só manda o link do vídeo. Faça a lavagem nasal, pelo amor de Deus. Você não escova o dente todos os dias, então lava o nariz todos os dias. A ideia é mesmo. Tá? E outra coisa também, quando você tá com muita chuva, que você pode prevenir, parece óbvio, mas assim, você quer se prevenir de gripe? Coma bem, cara. Arroz, feijão, batata, sabe? Bife. Alimentação. É o básico bem feito sempre. Sabe, não tem muita firula, não. Você tem que tomar vitamina C, que não sei o que. Você tem que tomar tal vitamina. Mentira, gente. É assim. Não, gente. Vamos parar de charlatanismo? Não. De novo, é o básico bem feito. Tá? Assim, você fazendo certinho, geralmente é de boa. Entendeu? Se vier o frio aí, fica tranquilo. Sua rinite não é rinite alérgica. Não é pelo frio. Doutor, quais as doenças, né, as patologias, enfim, os sintomas que você mais recebe dos pacientes dentro de consultório? Assim, que são bem corriqueiros. Cara, geralmente eu tenho 2 públicos bem diferentes, tá? Em criança, na grande maioria das vezes, ronco, dormir de boca aberta e ficar gripado. É assim, é clássico. Como que diagnostica a apneia do sono, que seria? Então, em criança, o diagnóstico é clínico, tá? Existe uma polissonografia, né, que é o exame do sono em criança, mas é extremamente difícil de fazer e aqui em Vilhena eu acho que não tem. Em Cuiabá só tem um lugar, para você ter uma ideia. Então, assim, o diagnóstico é clínico, na grande maioria das vezes é por hipertrofia de adenoide de amígdala e a cirurgia resolve. Geralmente é isso, tá? A criança, para você entender, o critério é tão chato que a partir de 2 apneias por hora já é diagnóstico como apneia. Mas a mãe fala, tá? É aquela criança, por exemplo, que tem 5 anos de idade e ainda faz xixi na cama. Por exemplo, que a chama de enurese noturna. De novo, aquela criança que dorme boca aberta, ronca, durante a noite. Aquela criancinha, por exemplo, que tem hiperatividade. Sabe aquela criança que chega no consultório falando de tudo e todos? Chega perguntando e vai lá e pega, que não sei, doutor, o que é isso aqui? Vai lá e tal. Aquela criança hiperativa, provavelmente ela tá roncando.
Quase certeza, entendeu? Ou aquela criança também, o contrário, aquela criança que é gordinha, que não consegue emagrecer. Mas ela, doutor, ele tem como direito. Mas tá gordinho e tal. Por quê? Como se fosse o tipo adulto da criança, que a gente diz, né? É a criança que tem apneia e tudo mais. Inclusive, a principal causa de não melhora de ronco pós a cirurgia de adenoide é justamente a obesidade, né? Então, também é uma possibilidade. Seria um dos casos Isso, de criança que mais estão no consultório. Não, todo dia vai. Isso Todo aí dia é vai. clássico, entendeu? E agora, como eu estou atendendo na audiofono, vem muito idoso com perda auditiva. Muito idoso. Aí vem aquela coisa clássica, né? Doutor, mas eu não quero usar aparelho e tal. Eu falo, mas cara, você não usa óculos, que tá na tua cara, né? O óculos é desse tamanho, né? Você bota na tua cara. Um negócio que é desse tamanho. Você vai colocar no ouvido. Você tá com vergonha, cara. Aí eu explico pro paciente, ó, eu vou te dar 3 motivos de você precisar usar aparelho, tá? Quando realmente precisa, lógico, né? Primeiro, o idoso que não escuta é o idoso que fica com mais demência. Os estudos mostram que é o idoso que tem hipoacusia, eles acabam tendo maior chance de ter realmente uma questão de demência mesmo, ficar demenciado, esquecer das coisas, porque não está usando o cérebro, porque não está escutando. Outra coisa, aumenta o risco também da pessoa ter isolamento social e, consequentemente, até depressão. Porque, poxa, a pessoa escuta, mas não entende. Aí a pessoa fala uma piada, você não entende. O que é que ele faz? Ele fica quieto, porque ele fica com vergonha de pedir para ele repetir. Entendeu? Então, esse tipo de coisa vai acontecendo e ele pode ter isso. E é pela idade ou foi alguma coisa da vida? Assim? Olha, geralmente a perda auditiva do idoso acontece geralmente por 2 motivos. Ou a pessoa foi exposta muito a ruído, né, por muito tempo. Naquela época não existia a questão das leis, né, regulamentares da questão da audição e tudo mais, e foi perdendo, que a gente chama de PAIR, né, que é perda auditiva induzida por ruído. Ou, às vezes, é para a idade mesmo, que a gente chama de presbiacusia. Né? Os dois juntos, pode acontecer também. Tá? Geralmente é uma perda em agudos, né? Ou seja, a minha voz ele entende melhor do que a sua, por exemplo. Né? E, geralmente, no início, ele escuta, mas não entende. Ou dá zumbido, por exemplo. Entendeu? Então, assim, geralmente pode causar demência, pode causar isolamento social e pode causar realmente uma depressão nesse sentido, entendeu? Então, o cara é até ativo e tal, mas ele não escuta direito. Entendeu? Então, convencê-lo disso, que ele não é só moco, mas tem tratamento pra isso, é meio, ó... Idoso é meio teimoso. Cara, né? mas é legal, cara, porque gosto você vê a de história idoso. do cara, Eu sabe, assim... Eu sou uma boa ouvinte pra idoso. Eu gosto também de idoso, cara, idoso pra mim, idoso e criança são excelentes, mas o que chega muito pra mim é mais ou menos isso, tá? E chega o resto também, né? Duas fases da vida bem Duas diferentes. fases da vida, exatamente. Aí, de vez em quando chega, né? Ah, doutor, eu tô rouco, por exemplo. Né? Quando o pessoal descobre que eu sou músico, aí tem todo mundo, doutor, mas eu canto, eu queria ver como é que tá a corda vocal. E tudo aquelas lesões de corda vocal, Pra de olhar, nódulo e tudo mais, a gente vê também essa parte. A gente consegue mexer cantores, por exemplo, você que é profissional da voz, professor, atende muito professor, cara. Professor pra caramba, que tem, doutor, não trato minha voz. E o cara depende da voz. Minha irmã é professora, a gente Sério, já vive que legal. rouca. Sabe um negócio que eu amo? É uma Só por professora, curiosidade, você falou vive de... rouca. Eu amo, sabe o que? Dublagem, cara. Essa parte de dublagem em rádio, por exemplo, eu sou muito fã. Então, por exemplo, profissionais que trabalham com isso, Legal. essa parte é comigo também. Então, a gente atende bastante. Porque muda a voz e tal. Isso, muda a voz. A pessoa, às vezes, precisa de trabalhar com ela. Entonação, mudar a própria voz. Não, e treinar mesmo, né? E eu acho que o último público que eu vejo mais, tirando o resto dos pacientes, é o homem que vem com a mulher e tá roncando. Essa deve ser clássica. Toda- Atenção aí, toda esposas que vez, têm toda maridos que roncam. Toda vez. Se você quer salvar seu casamento, por favor, me procure. Tá? Uma Porque... boa noite de sono. Cara, é sério, porque qual o grande problema? Porque o homem não se cuida, né? Vamos ser honestos. Bem né? sincero, O homem vai estar com a dor? Deixa quieto. Mas, assim, o fato de ser homem já é um risco de ter apneia, né? Do sono, né? E com o passar da idade aumenta também. Também o aumento da circunferência cervical e abdominal é um fator de risco para questão do ronco e afins, e da apneia. E no homem, isso se traduz de forma horrenda, porque dá dor de cabeça, aumenta o risco dele dormir enquanto está dirigindo, aumenta o risco também dele ter infarto, AVC, eventos trombembólicos, ele tem cerca de mais de 20% de chance do que uma pessoa normal. Aquela pessoa que tem uma pressão alta que não controla, às vezes é apneia, tá? É muito clássico disso. Outra coisa também, sério, a principal causa de hipertensão arterial secundária é a apneia do sono. Então, às vezes, o cardiologista manda pra gente porque o cara tá usando 3 medicamentos para pressão e não baixa a pressão do cara. Às vezes é porque o cara tá dormindo mal.
Aí esse cara tá com apneia. Gente. Bem clássico isso. E outra coisa também Que legal, que interessante. Sério, gente. conversa muito. Bastante coisa. Tô falando, eu tô rindo, bem é apaixonante. E a última que eu falo para os pacientes, que geralmente os caras se cuidam por conta disso, eu falo assim, ó, aumenta risco de também queda de rendimento do trabalho, tá? Então você fica mais sonolento, você fica mais quieto e reduz libido, tá? Então o cara que tá com... Presta atenção, gente, olha aí. Isso, o cara, você que tá aí meia bomba, você que tá sofrendo disso, não sabe para onde correr, sua esposa já não tá aguentando mais, acha que a culpa é dela, calma, às vezes pode ser você, e nada que um CPAP, uma cirurgia possa resolver o seu casamento e a sua vida sexual, é sério. Aumentar a libido. Exato. Aumenta a libido e aumenta também a virilidade, né, do homem. Porque simplesmente porque ele tá dormindo mal e tá tendo apneia. Você acredita? Gente, que coisa. Juro. Aí os caras se cuidam. Não tem outra escolha, né? Aí tem que se cuidar. Aí ele começa a se cuidar rapidinho pra quem não se cuidar. É verdade, né? Não precisa ter duas pessoas dormindo, né? Aumentar os dois. E ouvido para crianças, tem alguma condição? Como é que é? Por exemplo, você recebe criança... a própria apneia do sono, né? Sim, mas... doenças de ouvido em criança. O que eu atendo muito, na verdade, existe uma área da otorrino chamada de foniatria, né? Que é a área justamente dos distúrbios da linguagem. Só interrompendo rapidinho. Eu falo isso por conta dos aparelhos auditivos em crianças e tal, né? Criança é um pouco diferente. Na verdade, é o seguinte. Existe a TANU, né? Que é a triagem auditiva neonatal. E na criança, cara, o ideal, até 6 meses, a gente tem que saber o que está acontecendo com ela e já começar a intervir. Porque tem os testes, né? Do ouvidinho. Tem. Na verdade, tem 2 testes. O doutor faz esse teste? Quem faz, na verdade, é a fono, mas a gente é que interpreta e traduz. Isso. O teste da orelhinha, né? Que é clássico de ser feito, é para todo mundo fazer. Qual a idade ideal para fazer? Nasceu, já tem que fazer. Tipo assim, os primeiros dias de vida já tem que fazer já para todo mundo. É uma coisa universal, o nome já tá dizendo, né? Universal. Então, aqui no SUS é para fazer para todo mundo, tá? Aí, geralmente, faz uma emissões otoacústicas, que a gente chama. Aí, feitas as emissões otoacústicas, ou ter algum tipo de fator de risco para... né, ter algum problema auditivo, por exemplo, a criança ficou entubada há muito tempo, teve uma icterícia que precisou fazer segunda transfusão, a famosa TORCH, né, então a mãe teve tuberculose, teve toxoplasmose, teve citomegalovírus, teve algumas doenças e afins. Aí tem uma série de critérios, né, poxa, os pais são preocupados, por exemplo, já é também um critério. Aí você pede um exame um pouco mais específico, né, que complementa a emissão otoacústica, que é o BERA. Viu que está com problema, já tem que investigar para saber o que está acontecendo e já tentar implantar ou colocar aparelho auditivo. Porque tempo é ouvido. Tem uma frase que eu falo para os pacientes que é o seguinte: a fé, ela vem pelo ouvir. O aprendizado também. Tempo é ouvido. Se a criança não está escutando direito, tem alguma coisa errada. E ela precisa ser resolvida o quanto antes. Entendeu? Se for um problema de nervo, colocar aparelho, se o aparelho não der certo, implantar, fazer um implante coclear, que é um ouvido biônico, que a gente chama. E se for um problema de condução, que é aquela questão que eu te falei da adenoide e das amígdalas, se tiver catarro atrás do ouvido, tem que fazer um furinho no tímpano e tirar aquele catarro dali. O primeiro paciente que eu operei aqui em Vilhena foi desse jeito. A criança teve, eu acho que 12 infecções de ouvido no ano. Meu Deus, sério. Coitada da mãe. Pois é, a mãe até enfermeira. Aí a gente fez a cirurgia... Porque você não tem vida, você viu? Não tem. Função do menino tomando antibiótico. Assim. Exato, e a criança escuta como se estivesse debaixo d'água, então ela tem atraso. Trocava fonética e tudo mais. Hoje a criança e o diagnóstico foi como? Agora? Então, olhar o ouvido e olhar o nariz. A gente pede audiometria, né, para poder confirmar. Confirmou, a gente já fez a cirurgia. Aí fura o tímpano, tira a secreção. A gente faz o furinho, a gente faz uma timpanotomia, né, por vídeo. Aí tira aquele catarro dele, tava tão espesso que eu precisei tirar com a pinça em vez de só sugar. Tava bem espesso. A gente coloca um tubinho de ventilação, que é tipo um drenozinho, né, que a gente coloca, é bem pequenininho. Coloca lá, ele sai sozinho depois de um tempo, depois de 6 meses, 2 anos, até 2 anos mais ou menos, mas a gente colocou e resolveu o problema. Eu lembro de um paciente, isso aí eu não esqueço mais nunca. Eu fui, inclusive, o bonequinho dele do jogo, dele, é o Eduardo. Ele é um paciente autista lá de Cuiabá. Ele chamava de Dr. Raul, né? Alguma coisa assim. Cara, muito gente boa, cara. Assim, ele um cara que me marcou muito. E ele precisou também fazer e tudo mais, bicho, tá zero bala, entendeu? Então, assim... O primeiro paciente que eu operei na vida também foi o Eduardo, lá de Cuiabá, criança autista, que estava com dificuldade também de fala. O que aconteceu? A gente fez a cirurgia dele, ele continuou autista, lógico, mas assim, teve uma mãe que mandou mensagem pra mim e aconteceu a mesma coisa com ele. Regrediu o nível de autismo. Tipo, o autista ele grau ouviu 2, melhor. porque ele tá escutando. Ele fala agora. Daí. Ele consegue interagir, entendeu? Então, em criança, o que geralmente acontece é esse tipo de acometimento, né?
Tem tumores? Qualidade de tem, vida mas... é outra. Sim, é totalmente qualidade de vida. Doutor, da residência em otorrino, foi por conta era de um simpósio, de um congresso que você foi, que viu esses profissionais? Na verdade, primeiro que assim, eu sou um paciente otorrino, né? Eu fui a vida inteira. É. Eu só fui respirador oral. Se você quiser pegar foto minha aí na infância aí. Do quê? Não entendi. Eu era respirador oral. O que é isso? É pela boca? Isso. Mas por quê? Eu era criança que deveria ter sido operada quando criança. Essa cara de acabada aqui não é só genética, não. Oh, gente. Tem um fator... Não, mas é verdade, velho. Eu tenho olheira, eu tenho a cara alongada e tudo mais. Por conta que eu era criança que respirava pela boca. Minha família inteira era desse jeito. Mas foi o quê, no teu caso? Cara, eu tinha adenoide grande e amígdala grande. Provavelmente sim, entendeu? Assim como minha família inteira. E não dá pra saber, depois de adulto, se teve, se não teve? É curiosidade mesmo agora. Eu acho que sim. Tipo assim, eu tenho ainda um pouquinho de redundância de adenoide. Eu já me olhei já. Só que o que aconteceu? Na época, não deram essa opção pro meu pai não sabia. Eu fui pro dentista. Fiquei 9 anos com o aparelho auditivo. Desculpa, com aparelho dentário, né? Com questão de mordida errada. Usei aquele expansor rápido de maxila, né? Que é quando a maxila ela se expande e tudo mais, por conta da alteração do palato. Usei tudo isso daí. Então, eu fui uma criança que vivia no otorrino. Então, eu já entrei na medicina falando, quero otorrino, entendeu? Aí, na faculdade, acabou surgindo a opção de fazer também, acompanhar o pessoal do transplante, eu amei. Descobri que eu amava a cirurgia. Aí foi quando eu fui no congresso, né? O congresso de otorrino. E geralmente o congresso é assim, você chega lá, tem uma tela e o pessoal tá dando aula. É isso, né? Não tô rindo não, cara. Tinha, eu acho que mais de 10 aulas acontecendo ao mesmo tempo. Era uma sala só de otologia, outra sala só de nariz, outra sala só de tontura, outra sala só de criança. Que legal. Falei, gente, o povo tudo felizão. Falei, rapaz, é isso que eu quero. Sabe, que era muita opção, entendeu? E quando eu entrei na residência, aí foi quando eu falei, é isso aí que eu quero. Tem algum pré-requisito para fazer otorrino antes? Não, geralmente é acesso direto, tá? Mas é uma das mais concorridas, tá? Com toda modéstia. Eu imagino. Eu acho que na USP, se não for a memória, ano passado ficou em terceiro. Eu imagino, porque tem poucas residências na Tem poucas área, residências, as vagas são poucas. Na minha época eram 3 vagas só, no Mato Grosso inteiro. Agora tem no... E tem poucos profissionais, inclusive, em otorrino. Tem eu acho que por exemplo, no Júlio Miller parece que só tem 1 ou 2 vagas. Lá no otorrino tinha 3, então assim, era meio concorrido. Que assim. dá assunto de um outro podcast, gente, que é sobre residências médicas no Brasil, que a tendência é cada vez ter muitos médicos e poucas residências, né? Tem estudos que falam que Cara, isso é vai ser mais verdade. concorrido que o vestibular. A minha especialidade é uma especialidade que o pessoal não se mete tanto, entendeu? Dentista mexe um pouco e só, entendeu? Eu não vejo a galera... só, assim, eu não vejo outros profissionais, até da otorrino mesmo, ouvido, por exemplo. Nem otorrino mexe, imagina Uma parte não gosta sim, mesmo, né? Gosta então, mais do clínico. Então, assim, eu vejo que tem uma reserva de mercado, no bom sentido, falando agora de negócio, né? Então, a reserva de mercado Mas muito é bom boa. esses assuntos porque tem muitos alunos aqui. Sério? Legal. Porque eu dou palestra às vezes na finca, na Uninasal. Inclusive, eu comecei a dar aula lá na sério. Eu tenho alguns alunos que são inscritos, que assistem, mandam Legal, mensagem, legal. que inclusive falam, mano, convida o Dr. Fulano de tal. Eles são bem assíduos. Não, aqui. a otorrinolaringologia, ela é uma especialidade que, assim, se você quiser fazer só a parte clínica, você consegue. Se você quiser fazer a parte só cirúrgica, você faz também. Se você quiser fazer clínica e cirúrgica e fazer exame, dá pra fazer também. Se você não quiser fazer nada disso e quiser mexer só com a parte, sei lá, de laudo, dá pra fazer também. Então, assim, ela é, assim, com todo respeito às outras profissões, mas ela é apaixonante, sabe? Legal. Você pode ter um leque muito grande ao ponto de que você escolhe o que você quer. Tem colega que não opera. Ai, meu Deus, otorrino que não opera. Tá tudo bem, Não gente. quero, É a escolha né? do cara. Tem otorrino que não mexe com criança. Tá ótimo. Por exemplo, eu não mexo com estética. E tá tudo bem, entendeu? Tipo assim, nada contra. Cada um tem o seu. Não, de boa, tem espaço para todo mundo, entendeu? Eu vejo que, assim, ela realmente é muito, muito legal, cara. E assim, quanto mais você estuda, menos você percebe que sabe de alguma coisa. Legal. É bem legal. Doutor, um dos objetivos do podcast é trazer histórias por trás de jaleco. Pra gente finalizar aqui o podcast, quero primeiro te agradecer Obrigado. pelo convite novamente. E queria que você contasse quem é o Raul por trás do jaleco, ou assim, sem a mesa, né? Cara, que pergunta filosófica, hein? Quem sou eu? Traços. Pois é, eu sou... Bem, sou eu, né? Sou o Raul. Sou uma criança muito tímida, uma criança que tinha baixa estima, uma criança que tinha uma percepção de si mesmo muito falha e que sempre via os outros como alguém melhor do que ele.
né? E que se descobriu tanto na música como também ser professor, né? Na parte de lecionar, como alguém que pode fazer a diferença na vida de pessoas, não de mundos e afins. E que com o passar da enfermagem, com o passar da medicina, com o passar do otorrino e também, né, com o passar de algumas pessoas perto, né, minha esposa, meus pais, meus sogros, a gente vai percebendo que a vida não é só por isso e que a vida ela tem que ser vivida. Então eu sou hoje, na verdade, um cara bem realizado, assim. Eu sou um cara que eu entendo que a minha profissão, né, que é o motivo de eu estar aqui no podcast, ela ela não me completa, né, mas ela me complementa. Mas mesmo assim ainda continuo sendo aquele cara que dava aula de música lá com 12 anos de idade, aquele cara que gosta de dar aula, né, desde de sempre, aquele cara que gosta de estar, sei lá, mandando cartinha para a esposa, assim como eu fiz a primeira vez que eu comecei com ela, aquele cara que gosta de correr com o pai, que gosta de conversar sobre memórias póstumas com a mãe, que gosta de discutir sobre que eu tô gordo e minha irmã tá magra e conversar com ela, de escutar meu sogro pregando, né, que o sogro é um cara, assim, extremamente inteligente, um cara de uma alma, assim, sobrenatural, de ter a garra da minha sogra, por exemplo, e ver o quanto, por exemplo, o filho dela, né, tá crescendo e tudo mais, ver meus amigos, então, assim, e ver realmente meus pacientes bem, entendeu? Escutar do paciente, ó, doutor, agora meu filho não ronca mais, eu não vou precisar mais do senhor, tá ótimo, entendeu? Eu vou te encontrar agora no shopping, mas não vou precisar te encontrar mais No, no na consultório, clínica. sabe? Então, hoje eu acho que eu sou isso, assim, eu tô ainda me encontrando muito, né? Como eu fiz palhaço terapia, né? Eu lembro de uma frase lá que era o seguinte, que um palhaço pronto é um palhaço morto. Eu acho que um otorrino pronto, um otorrino morto. Eu não quero morrer por agora, não. Eu tenho muita coisa ainda para queimar, ainda muita lenha para queimar. Eu acho que é essa a ideia, pelo menos. Que lindo. Obrigada. Ok, isso. Eu que Boa agradeço. noite, pessoal. Até mais.